partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Na nossa última edição de 2021, vamos abordar as perspectivas para a educação em 2022. O que vem pela frente no nosso setor, como estará o mercado, a economia, o ambiente e o cenário, o que as instituições de ensino precisam saber para atravessar com sucesso mais um ano desafiador? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas importantes, trouxemos dois grandes expoentes da educação. Paulo Pressi, coordenador de estudos de mercado da Roper Educação, trará uma palestra esclarecedora e fundamental sobre esse tema. Na sequência, ele e Celso Nisquier, presidente da BMS e reitor da Unicarioca, farão uma conversa educacional de altíssimo impacto. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, fique muito à vontade para escrever no chat, elas serão parte do nosso debate. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Então, vamos ao que interessa. Paulo, meu amigo, tudo com você. A bola está contigo, um ótimo evento a todos. Legal, grato Fred, Celso, pessoal, pessoal que está em casa assistindo a gente. Eu acho que é legal, vamos falar um pouco sobre educação, falar sobre educação sempre é muito bom, né? Então vamos trazer aqui, a ideia é trazer para vocês aqui alguns insumos, algumas, inclusive, provocações, algumas informações que a gente acaba usando durante o nosso processo de ler mercados, né? E entender a sinergia desses mercados. Então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Só vou pedir para ver se está tudo certinho, mas vocês vão me avisando. Estão conseguindo ver a minha tela já? Só um minutinho. Compartilhar. Estão vendo a minha tela já, pessoal? Ainda não, Paulo. Ainda não? Ainda não? Agora sim? Agora sim. Está passando certinho meus movimentos? Tudo perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. A ideia é a gente bater um papo agora, trazer algumas reflexões. Eu acho que quando a gente fala de 2022, tem um espaço mental nosso, no sentido até de olhar o mercado, mas dos gestores, quando a gente está entendendo o negócio, entendendo a educação como sendo qual o momento da educação, e ainda num contexto muito particular de fim de pandemia, esperemos nós, né? Então, tudo isso, quando se traz 2022, ele vem carregado de esperança. Eu acho que é mais nesse contexto, inclusive, né? De reflexão sobre coisas que a gente pode ter ali, movimentos de retomada. Então, tem alguns pontos que, quando a gente traz para a pauta, para falar de 2022, é inevitável. A gente não vai conseguir viver ou olhar o 2022, pensando, inclusive, na questão do mercado educacional, se a gente não trouxer algumas coisas, algumas reflexões sobre um ano político, né? A gente tem uma questão política, um ano eleitoral, tem elementos, obviamente, da qual a economia ainda pesa muito nessa estrutura de qualquer formato de avaliação que a gente venha a realizar sobre o setor. Tem um momento ímpar que a gente faz um movimento mais assertivo no sentido de uma retomada à condição do presencial, a essa questão mais de um final, de um impacto de uma pandemia. E, notoriamente, passamos 2020 e 2021 numa condição mais peculiar em relação ao processo de captação de aluno, principalmente no presencial. Então, a gente fala desse processo. É inevitável não tentar trabalhar ou ter essa referência na hora de pensar o 2022. Claro que, por consequência, a gente vai estar falando de um cenário que tem um nível de concorrência peculiar, particular. Então, tem a concorrência do setor, não só no seu âmbito nacional, mas, inclusive, para mercados locais, quando a gente vai fazer
essa abordagem, a gente vai ter que entender de que maneira, de que força isso aqui se caracteriza. E o outro que nós passamos atualmente por um momento, ainda somos impactados por um momento de uma quarta revolução tecnológica, da qual diversos elementos, diversas abordagens sobre o impacto da tecnologia mudam o nosso cotidiano. E mudaram o nosso cotidiano também, pensando que uma pandemia catalisou muitos esses aspectos, isso muda muito o processo de comunicação, o processo de interação, de compra. Então, isso, de alguma maneira, vai impactar também na nossa realidade quando a gente olha o desenvolvimento de uma instituição de ensino, ou olha o segmento de educação superior. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Esses elementos, praticamente esses 6 pontos que eu trouxe para vocês aqui, de alguma forma eu gostaria de ir abordando, trazendo algumas referências aqui, e aí a gente vai trabalhar muito quando tem um aspecto muito pesado no sentido de estatística, quando eu não consigo fazer avaliações de maneira muito convencionais, como se fazia no mercado comum, sem o efeito de uma pandemia, fazer projeções, tudo isso é possível num ambiente mais controlado. Quando eu tenho um momento ímpar, como sendo uma caracterização dessa de pandemia, por exemplo, eu tenho que abrir mão de outras ferramentas, tá? Eu tenho que abrir mão de outras avaliações, outras análises. Aí a prospectiva ajuda bastante, tá? E é nesse sentido que a prospectiva ajuda, e aí tem métodos para trabalhar com essa prospectiva. Eu vou trazer para vocês aqui 2 referências, tá? Uma é trabalhar com alguns desses pontos que eu anteriormente apresentei, a outra é trazer 2 resultados. Resultado de uma pesquisa que nós realizamos agora recentemente, referente ao cenário nacional, do público normalmente que nós entendemos que está disponível para vir para a educação superior, de 17 a 18 a 34 anos, a gente quis ouvir esse público e entender se ele voltaria, se ele não voltaria, e o público que diz que voltaria, a gente quis entender algumas particularidades desse público. Então, nós vamos trazer alguns resultados iniciais dessa pesquisa para vocês aqui. E um outro contexto, quando a gente fala dessa prospectiva, é resultado também de uma atualização de um estudo que nós já fizemos em 2020. Inclusive, fechamos o ano passado aqui no Meeting, trazendo essas perspectivas até 2025, e a gente tem algumas mudanças naquele olhar ali. Quando a gente ouviu esses especialistas, nós trouxemos um refinamento um pouquinho mais caracterizado. As linhas gerais são quase as mesmas, e a gente vai ver uma forte observação para produto, né? Como produto vai ficar diferenciado quando a gente olha a linha até 2025. Mas para a gente construir, então, essa narrativa aqui, eu escolhi trabalhar esses 6 pontos que eu apresentei ali anteriormente, como se fosse uma espécie de clipping. O clipping para a gente é muito particular porque ele nos dá, quando eu falo de 2022, uma referência de um sinal de um possível provável evento já ocorrendo, ou de um cenário de um futuro já se esboçando. Então, eu acho que algumas coisas são muito peculiares quando a gente olha o 2022 e a gente vai vivenciar um cenário onde as opiniões, a mídia, ela vai estar muito focada na condição de uma eleição presidencial, mas a tônica dessa eleição, de uma maneira muito particular, eu acho que ela vai caminhar muito pela questão da economia. E a economia é um elemento interessante para a gente avaliar quando a gente está fazendo uma abordagem para o ensino superior. Por quê? Quando a gente busca estabelecer o volume de matrículas da educação presencial, a princípio, até mais de maneira direta com a presencial, se você busca entender esse volume de crescimento de matrícula presencial e estabelecer uma correlação com a economia, e de uma certa forma, para fazer esse link com a economia, a gente pode pensar no índice de desemprego, ou no volume do desemprego, por exemplo, na taxa de desemprego. Se você buscar estabelecer essa correlação, a gente vai observar que ela se apresenta numa condição de uma correlação razoavelmente forte, ou seja, fica numa faixa do 0,7 de índice ali, e de uma forma inversamente, ou seja, quanto mais eu tenho a questão do desemprego presente, impactando, esboçando um comportamento de economia, mais eu encontro uma retração no volume de matrículas do presencial. Tá? E aí é até peculiar que quando a gente faz essa avaliação, pensando num censo até 2019 de informação ainda, e quando a gente olha para o segmento de futuro, onde o que muitos se esboçam como referência até 2025, 2030, que produto é algo que vai chamar muita atenção, porque ele vai mudar muito a sua configuração. E aí, o produto, quando a gente olha pelo enfoque do credenciamento como presencial, hoje, inclusive, a gente já encontra essa estrutura muito presente no mercado, quando ele começa a ter 40% de virtualidade em si, ele deixa de ser um produto só presencial. Ele começa a ganhar um novo formato.
Da mesma forma que quando você olha um EAD com 30% de presencialidade. Então, indiscutivelmente, sem pensar em presencialidade ou virtualidade, ou se está credenciado o EAD ou na estrutura do presencial, a gente vai encontrar um momento, um segmento de tempo futuro, onde uma configuração para novos produtos, onde a experiência do aluno em si, tá, com um grau de presencialidade, um grau de visitação à instituição de ensino, ele vai se caracterizar de maneira distinta do que a gente conhecia ou do que a gente vinha pensando em 2017, 2015. Eu acho que talvez esse elemento, quando eu penso em economia, pensado, elencado com essa estrutura de mercado, a gente vai ver esse tipo de produto aparecendo até para tentar restabelecer uma condição do mercado em si. Então, quando a gente diz que esse mercado ele vai responder um pouco melhor, quando a economia der melhores respostas, e quando a gente pensa no cenário não só político, mas econômico do Brasil, e começa a entender que essas respostas, de maneira mais saudável, para uma visão mais voltada à economia, ela pode se esboçar em 2024, como muitos especialistas estão trazendo. Então, a gente encontra um setor que a gente vai ter, vamos ter diversos desafios, mas quando a gente vê produtos já sofrendo essa alteração, essa ressignificação e até certo ponto, a gente já começa a entender que o mercado já está respondendo, já está dando alguma resposta em relação a esse contexto. Então, eu acho que esse ponto, quando a gente pensa num ano político, num ano relacionado à economia, são os pontos que a gente vai conseguir encontrar algumas respostas do mercado. Tá? Então, eu acho que nesses dois clippings que eu trago para vocês aqui, talvez a nossa visão do 2022 seja essa. A gente encontrou 2021, muitos players, muitas instituições, já a partir de 2020, que foi algo muito mais complexo, o 2021 elas começaram a repensar algumas estratégias. E uma boa parte desse formato de repensar o modelo de atuação, em muitas vezes, inclusive no seu mercado local, elas passaram para olhar seus produtos. Até porque a maneira mais estratégica de você pensar o 2022, quando você tem um possível impacto ou não de um ambiente de certeza, pensando numa condição de Covid, por exemplo, é você saber que estaria mais tranquilo se boa parte do seu portfólio pudesse estar mais adequado com um nível menor de presencialidade na IES. Né? Então, você consegue gerenciar melhor isso. De novo, é a questão que eu estava trazendo para vocês de produto. Então, eu acho que, como eu vou trazer depois mais chancelado no cenário prospectivo, produto é algo que vai nos chamar bastante atenção e que vai reconfigurar muitas referências de mercado. E é claro, quando a gente está falando dessas expectativas de retomada, eu acho que aí tem alguns elementos importantes para a gente perceber também. Esse momento, quando a gente vivencia, desde a abordagem que nós tivemos ali de uma reestruturação de mundo, né, com a questão da pandemia, o mercado educacional no Brasil, ele vinha, vamos pensar de uma certa forma, num momento. Esse momento, quando a gente começa a olhar os números, olhar as ações estratégicas de grandes grupos, de grupos de porte menor, ou até de IES menores mesmo, você vai observar alguns padrões de comportamento. Até para a entrada de uma instituição de ensino, um novo player no mercado, hoje, quando você vai fazer essa abordagem, ela tem que ser distinta do que se fazia há 5 ou 10 anos. Por quê? O mercado tem uma consolidação um pouco mais diferenciada. Tá? Eu encontro já um mercado onde você tem que buscar uma entrada com um posicionamento estratégico mais claro, com uma estratégia mais bem definida. Você tem que saber com quem você vai lidar com a referência à concorrência, em que nível essa concorrência vai se estabelecer. Então, você tem que entrar no mercado mais o quê? Mais pautado numa referência profissional da ação da gestão. Eu acho que isso é um elemento que, quando eu olho 2022, a gente vai entender que esse mindset do gestor, ele vai ter que ajustar um pouco mais ali, a gente vai ter que vamos ter que rebolar um pouquinho mais para a gente conseguir trabalhar com esse nível de incerteza que a gente vai ter ainda nesse processo de 2022 frente a esse mercado. É claro que quando a gente olha, se a gente for fazer uma comparação, o 2021 já foi muito mais tranquilo, entre aspas, do que o 2020 em relação às incertezas. Mas mesmo assim a gente conseguiu resultados um pouquinho melhores, mas ainda são muitos desses resultados depositados na frente que vai acontecer em 2022. Então o 2022 ele tem algumas características peculiares, que é essa expectativa dessa retomada, né? E essa expectativa de retomada nem sempre depende só da gestão, ela depende de resposta da equipe técnica, do mercado em si, de um controle também de uma pandemia, por exemplo. Então, essa condição ela vem cheia de readaptações. E aí eu estou falando de uma readaptação que fala do prospect, que fala do aluno. Então, o 2022 ele vai ser rico nesse sentido, de que a gente vai continuar tendo que exercitar
o processo da gestão com um nível de incerteza que tem inerente ao processo desse mercado. Então, a gente vai ser cobrado a tomar ações mais rápidas, a gente já vinha percebendo essa tendência no contexto, seja da captação de aluno, seja da observância do mercado, que a gente tem que ser mais, dar respostas mais rápidas e mais estratégicas, isso era normal já acontecer. Então, um marketing com uma comunicação mais efetiva vai ser, no mínimo, necessário e com uma condição muito grande de empatia, para que a gente possa entender essas expectativas. Esse cenário vai exigir um pouco mais da gente ainda. Então, por isso que quando a gente trouxe ali no primeiro momento, em 2020, falando dos nossos webinars, trazendo para os nossos clientes, olha, tem uma coisa que não pode acontecer durante 2020, nem a sequência, é você ouvir o seu aluno, tá? Por mais que a gente tenha métricas que você busque de um cenário mais amplo para comparar o seu desempenho, o importante agora é você saber comparar o seu alto desempenho no seu mercado local, mas principalmente ouvindo o aluno, porque ele vai esboçar, ele vai dar o tom das necessidades de ajustes e ele vai ajudar a que a instituição dê os passos mais assertivos nessa condição de entrega. Isso para 2020, 2021, nós não vemos isso muito diferente para 2022. Eu acho que essa escuta seletiva do aluno, essa escuta estratégica do aluno, do prospect, ela é muito relevante. Então, eu acho que quando a gente fala de comunicação e expectativa em relação a 2020, esses pontos devem fazer parte de um olhar mais estratégico dos gestores. Nós precisamos parar com mais calma, saber que faz parte do jogo esse nível de incerteza ainda para o mercado. A gente vê muitas vezes um gestor um pouco mais ansioso em relação a isso, mas a gente tem que ter essa calma, essa necessidade de abordagem. E é claro que quando a gente está falando da entrada nesse mercado, a gente já encontra, quando você pega um mercado educacional, cenário nacional, onde grandes players, tá, de uma certa forma, já possuem uma força muito grande de atuação dentro desse mercado. A gente está falando aqui dos grandes grupos, sejam eles consolidadores, listados ou não, tá? Os grandes grupos educacionais hoje detêm market share praticamente mais de 50%. Nós estimamos para 2020 53% do market share para esses grandes grupos. Nós estamos falando de praticamente 10 grandes grupos, tá? E é claro, uma parte deles listados na Bolsa. Mas o que é peculiar e interessante a gente entender? Que esse mercado também, esses players também sofrem com a mesma configuração do mercado com o qual a gente encontra hoje. Se nós observarmos o nível que vem acontecendo de comportamento da receita líquida do setor, desde 2015, com as questões do FIES e das restrições, a gente já esboçava uma atuação desse setor em queda, tá? A pandemia vem, pega um pouco mais acentuadamente 2020 ali, chacoalha mais a gente no sentido de que impacta muito a captação no presencial, então esse faturamento cai mais. Às vezes a gente consegue segurar o setor por uma matrícula que venha advinda do EAD, mas a gente sabe que no final o ticket médio fica um pouco menor. Então, quando a gente olha um 2022 nesse sentido, a gente encontra que muitos passaram 2021 se organizando para um melhor resultado ou para uma melhor abordagem em 2022. Por isso que quando a gente fala da qualificação da gestão, ela é necessária nesse sentido, de ter atenção para o mercado, seja uma pequena IES, seja uma média IES, seja um grande player, a gente tem que buscar uma referência de entender qual a nossa participação nesse mercado, esse mercado se configura de que maneira, que resultados o mercado está dando e de que maneira a minha IES está dando o resultado também. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo de maneira mais rápida no cenário agora. Antes, a gente fazia uma programação de marketing e captação que ela tinha uma certa configuração de tempo muito mais espaçada. Hoje, a gente tem que fazer essas ações praticamente e acompanhar quase que dia a dia. Então, essa referência hoje dessa agilidade da operação, agilidade da estratégia, ela faz muito parte do que a gente sempre trabalhou e dizendo que o mercado precisava e ficaria e seria uma necessidade de se tornar mais profissional na operação. Tá? Então, olhar o 2022 é entender que esse nível de complexidade, ele se mostra presente, e, de novo, é mais um momento particular do mercado. O mercado em si, sem uma pandemia, como nós tivemos em 2020 ou não, ele ia esboçar um comportamento muito similar. A pandemia nos ajudou a ter alguns olhares ali, e a gente até arrisca dizer que tem um lado peculiar, positivo da pandemia, que muitos conseguiram parar para repensar, muitas vezes, o modelo de negócio. E isso aconteceu com diversos clientes nossos, que repensaram, inclusive, que às vezes não é só por uma receita entrada por matrículas
que a sustentabilidade da IES pode ser pensada a longo prazo. Então, ela nos obrigou a alguns exercícios interessantes quando a gente olha esse contexto. Então, eu acho que continuar com esse referencial de um mindset mais pautado na estratégia e sabendo que esse cenário nos exige ali uma gestão onde a incerteza se apresenta de uma maneira muito constante, vai ser o nosso dia a dia ainda um pouco mais desenhado para 2022. Mas é claro, quando a gente olha esse cenário, e de novo a pandemia mostrou um pouco disso para a gente, tem alguns elementos de tecnologia que nos facilitaram muito a vida durante o processo da pandemia. Então, a gente teve diversos recursos, plataformas tecnológicas, muitas referências de ferramentas tecnológicas nos conseguiram subsidiar ali diversas ações da instituição de ensino, do ponto de vista de que a gente conseguiu tangibilizar alguma entrega nossa. Não era necessariamente um produto EAD que a gente estava tentando fazer, a gente queria fazer uma entrega, queria estar presente, queria dar respostas, e a gente conseguiu fazer isso. E quando a gente olha essa questão da revolução tecnológica, mudando o perfil das pessoas, mudando o perfil de relacionamento no sentido de comunicação, de compra, e a gente encontra ainda num cenário que a gente vai ser impactado, eu imagino, muito positivamente, por uma tecnologia de 5G, que se esboça a iniciar já alguma atividade ainda em 2022. Sabemos que não é aqui, não é num clique que isso acontece, tem uma linha de tempo para essa condição se deixar mais substancial, mas isso já está acontecendo. Então, a gente vai encontrar muitas coisas novas para esse mercado, mesmo ainda em 2022. No cenário prospectivo, eu vou trazer para vocês algumas dessas referências, tá? Eu acho que um outro ponto importante para 2022 é entendermos que uma ferramenta muito interessante que a gente acaba usando, né, querendo ou não, que são as informações do censo. Esperávamos muito aparecer essa informação esse ano ainda, ela, por diversos motivos ali, o MEC vai acabar liberando só no segundo mês de 2022. Então, a gente deve ter algumas referências de parâmetros para fazer algumas consolidações de análise em 2022 pelas informações do censo. Só que o censo, gente, deixa eu olhar, já foi, essa parte foi. Por mais que eu tenha aqui alguma observação, ela vai chancelar uma referência ou outra. Nós tivemos que nos virar e entender esse cenário aqui, olha, através de outras ferramentas. E foi isso que a gente procurou fazer. E aí entra a condição das pesquisas, tá? E aqui eu quero ser até um pouquinho mais breve, porque essa pesquisa, na verdade, é um pouco mais longa. Depois vocês vão encontrar o link, para quem tiver um interesse depois em entrar e estudar um pouco mais esses resultados. Mas, praticamente, a ideia aqui que a gente queria entender era a seguinte condição. Nós temos um funil, normalmente, de pessoas, e aí você pode até partir pela questão da idade, de 18 a 34 anos, que se entende muito essa referência como sendo a abertura das idades que buscam o ensino superior. Se a gente vai fazer essa referência, e aí a gente procurou trabalhar ainda agora no mês de novembro para fazer essa pesquisa, praticamente na terceira semana e quarta semana de novembro, onde a gente realizou ali a aplicação no online de uma pesquisa, e nessa pesquisa a gente procurou entender 4 enfoques, mas principalmente era a seguinte condição. O objetivo era entender a intenção de uma possível demanda, tá? Se é que ela existia, e essa condição de escolha que poderia existir ali para esse prospect da graduação, tanto do presencial quanto do EAD, tá? Ou do semipresencial, como a gente queira aqui. E aí no cenário para 2022. Então, a sequência, isso aqui que vocês vão encontrar são só as parametrizações da pesquisa, tá? Porque a pesquisa a gente trabalhou aqui com um grau de erro de 4,2, confiança de 95, e aí as nossas respostas a gente procurou segmentar em 4 vertentes. A gente tem um grupo, tá? Eu vou aprofundar aqui mais no prospect, mas vocês vão encontrar lá na pesquisa as 4 classes aqui para entenderem um pouquinho mais. Quando a gente encontra desse volume entrante de possíveis pessoas sendo entrevistadas, 27% dessas pessoas já estavam ou já estão cursando o ensino superior. Então, essa é uma condição. Então, um grupo, uma fatia de quem nós ouvimos, já cursa o ensino superior, 27%. Outros 27%, eles estão falando que eles buscam fazer o ensino superior ainda em 2022. Eles pretendem cursar em 2022. Então, tem um número significativo aqui, quase um pouquinho mais que um quarto, de quem nós ouvimos, que diz que vem buscar o ensino superior ainda em 2022. 36% diz que não cursa, tá? Então, e nem pretende cursar o ensino superior. É claro que desse segmento de idade que você pega de 18 a 34, tem uma parte que já é formada. Então, ela diz que ela não cursa, tá? Ela já cursou essa condição, ou não tem interesse, então, em cursar em 2022, ou não tem interesse em cursar. E tem um outro elemento importante aqui que a gente entendeu, que é aí talvez algumas referências
para acompanhamento sejam significativas, que 10% trancou durante a pandemia. Então, desse público que a gente observou, 10% trancou durante a pandemia, mas alguma parte desse 10% diz que volta. E isso, para a gente, também é interessante. Eu acho que o mais, talvez, peculiar dessas pesquisas, quando a gente faz, num momento igual a esse, não é ter essa percepção do que o imediato pode nos trazer de referência, tá? E a gente vai procurar trazer para vocês aqui esse recorte. Então, olha só, quando a gente pega esse grupo 2, que diz que quer cursar em 2022, ele diz que quer cursar e traz algumas características. Ele diz que vem, tá? Ele busca essa entrada no ensino superior ainda em 2022, mas necessariamente ele não, a maioria, ou até fica de uma maneira muito equilibrada, e chamou atenção, e isso pode ser uma característica desse momento ainda de novembro, pode ser que ele se reconfigure um pouquinho ali em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, mas ele diz o seguinte, que 42% diz que pretende fazer o ingresso no primeiro semestre, mas os outros 58% diz que seria no segundo semestre. Isso contraria um pouco o comportamento do próprio mercado. Obviamente, a gente tem algumas hipóteses para isso. Ainda ali uma certa incerteza, quando a gente vê esse público dizendo que está de 30 a 34 anos, é em relação à insegurança quanto ao processo pandêmico. Então, pode ser essa uma das hipóteses que faz com que uma boa parte diz que voltaria mais propensamente no segundo semestre e não no primeiro semestre. O que chama também a atenção e que a gente entende que está, de uma certa forma, impactado com a questão da vivência da pandemia, ou dos impactos da pandemia, é essa condição aqui, ó. Em que formato você voltaria? Eu voltaria 34% no presencial, 20% já diz, ó, voltaria para o EAD, 46% diz que tem sensibilidade a voltar para o semipresencial. Aí a gente vai entrar num outro contexto aqui. O que é semipresencial para esse aluno ou para esse prospect? Tem uma caracterização para isso, tá? Tivemos que fazer ali, para ter uma ideia e um viés menor sobre essa configuração, um certo desenho do que é o semipresencial. Já no próximo passo, daqui a pouco eu apresento para vocês como que ele entende, como que ele desenhou, como que esse aluno disse que seria o semipresencial. E o terceiro elemento que chamou a atenção quando ele fala que ele quer voltar, é que ele diz que ele vai demorar, ou ele imagina que vai demorar de 1 a 3 meses para poder tomar essa decisão. A gente normalmente sabe que quando a gente está fazendo o fechamento, o prospect teve um comportamento ali, desde 2017, infelizmente um comportamento quase que de varejo, de comprar quase que em cima da hora, fechando o lance da matrícula, isso se estende um pouco mais. Então a gente não tem uma única janela de abertura mais para fechar no início do ano, primeiro semestre, o mercado já começou a desenhar isso, mas ele já está ciente, ele já fala isso, olha, eu vou demorar de 1 a 3 meses. Você está falando, eu falando de dezembro ainda, ou janeiro, você pode deixar o dezembro quase de lado, você está falando que ele vai de novo ter o mesmo comportamento. Então, o público já está introspectado esse comportamento. Então, são importantes, talvez, referências para nos mostrar que eu preciso entrar em 2022 com um nível de organização satisfatório e até mais otimista, porque eu sei que tem um desenho mais positivo do que 2021, com certeza, isso é fato. Então, eu preciso me organizar para ter um melhor atendimento para essa configuração de possível prospect, querendo buscar a minha instituição de ensino, querendo buscar os meus atendimentos, tá? Quando a gente vai perguntar para ele quais os motivos que ele acha que ele vai pesar, que ele vai trazer nessa fala para que ele possa fazer uma retomada ou entrar no ensino superior, aí ele nos diz o seguinte, olha, os motivos, eles vão participar, ou os critérios que ele vai acabar usando de escolha da instituição de ensino serão esses daqui, olha. Aquele que consegue ainda esboçar, na percepção dele, qualidade de ensino, 78%, tá? Aqui ele tinha diversos insumos que ele poderia agregar, ele podia escolher mais de um. Então, a gente pega as pontas, ou o que mais sobressai nas respostas. E um outro elemento que é peculiar aqui é a mensalidade, tá? Então, o que é interessante entender é que ainda eu tenho duas visões. Eu ainda tenho a oferta de bolsas, que faz parte da estratégia, eu tenho reconhecimento de mercado. Se a gente for observar, olha, mesmo tendo uma diferença entre 78 e 66, mas não é tão grande essa diferença quando eu pego os 4 primeiros aqui. Então, existe uma fala de que esse critério de escolha passa por uma avaliação do prospect, que é entender se a instituição tem uma entrega de qualidade, se ela tem preços competitíveis ainda, se ela tem opções ou soluções de bolsa, e se ela tem um reconhecimento de mercado que ele está olhando de alguma forma a atuação dele logo na sequência. E aí, quando a gente fala para realizar a graduação, o que move ele a realizar a graduação,
a gente vai encontrar um público trazendo que é para que ele possa se especializar na área que ele está atuando de alguma forma, tá? Isso com 54%. Um outro elemento que aparece é devido à importância de ter a graduação, e a gente sabe que essa importância está relacionada muito direto, ainda no Brasil, com a condição de remuneração. Estar graduando ou ser graduado implica em você ter quase 3 vezes o valor de referência para salários, tá? Então tem essa diferença ainda dependendo da área. E aí a gente vai encontrar algumas vezes ali uma realização pessoal, que é uma segunda graduação em alguns contextos, mas o que chama atenção aqui são principalmente essa questão da trabalhabilidade também, tá? Aí a gente juntou duas condições, porque a gente queria ouvir uma coisa para isso. A gente queria testar algumas coisas, como eu falo do presencial, do EAD, o que está mexendo, o que a pandemia fez com a cabeça desse prospect, desse aluno. A gente queria entender isso um pouquinho melhor. Então a gente fez o seguinte, olha, o aluno que faz o presencial, que faz o EAD, ou então que prefere naturalmente já o EAD, nós juntamos essas duas categorias e perguntamos para ele, para você migrar para o presencial, o que teria que te atender? Aí ele fala o seguinte, ó, esse aluno faz ou ele prefere o EAD? Ele fala o seguinte, ó, eu vou para o presencial, se tiver que ir poucas vezes na semana para a instituição, ele não quer ir todos os dias, a flexibilidade. Ou então que eu tenha turnos flexíveis, de aulas flexíveis aqui, que seja aí uma condição alinhada, né, com a questão do fim da pandemia. Então, a saúde, nesse caso, ainda é algo que chama atenção para esse aluno. E melhores condições de pagamento. Então, tem a questão da parte econômica pesando nesse contexto, quando eu olho esse aluno aqui. O que fica muito, muito claro, né? Por que eu estou trazendo esses dois pontos aqui? Porque quando a gente falar de um novo produto, esse novo produto, ele tem um ferramental, ele tem tecnológico, e ele tem uma flexibilidade, que muitas vezes ele vai ter um pouco das duas ofertas que a gente está encontrando hoje. E é interessante ouvir essas falas para entender de que maneira a gente pode processar essa referência. E olha só, o aluno que diz que faz de presencial ou que prefere presencial, ele migraria para o EAD desde que ele encontre um ótimo suporte online ao aluno, tá? Ele tenha professores mais bem qualificados, então ele faz uma leitura que dentro do presencial ele encontra melhores professores, ele tenha uma outra condição, que a modernização do ambiente online é algo que não vai, que vai de alguma forma facilitar e não penalizá-lo, tá? Ou seja, tem que estar tecnologicamente bem servido esse curso, tá? E, de novo, olha só, aparece também a questão da piora da pandemia. Então, se eu tivesse uma acentuação, isso fomentaria, deixaria mais sensível esse aluno a buscar o EAD, sendo ele mesmo do presencial. E ainda ouvindo esses alunos aí, a gente buscou trazer aqui uma referência do que pretende cursar de 2022, mas começando a perceber qual seria esse volume, como seria essa possível retomada desse aluno, e o que ele diz que é semipresencial, tá? Qual que é o desenho que você faz? E praticamente o desenho que ele fala aqui, daquele público que diz que voltaria para um semipresencial, ou que está mais sensível ao semipresencial, ele praticamente diz isso, olha, uma retomada parcial desse daqui, tá? Ele diz que ela teria que ter uma característica de 2 a 3 dias, tá? Praticamente. Então, eu estou falando, olha, o desenho que eu entendo como sendo semipresencial é aquele que eu preciso ir os 5 dias, que eu possa ir de 2 a 3 dias. Essa é a concepção mais simplista, mas de uma maneira geral, que permeia a condição desses respondentes, quando eu estou falando que ele busca o 2022, pensando na condição de resposta dele ainda em 2021, tá? Nesse final de ano agora ele está dizendo isso. Pode ser que ele venha até a reconfigurar a sua fala depois daqui a 6, 7 meses? Não sei, vamos ver, tá? Mas tudo indica que a pandemia nos trouxe alguns cenários de exercícios ali, onde nós passamos momentos onde a nossa concepção de vida, de atuação, ela mudou. E aí mudou, inclusive, no formato como a gente enxerga as coisas. E isso impactou muito também o nosso aluno, também o nosso prospect, e muitos gestores também que não imaginavam nunca fazer uma participação tão mais direta usando ferramenta ou ferramental tecnológico nas suas instituições de ensino. E a pandemia nos ensinou isso, tá? Aqui, se a gente fosse, então, pensar numa sintetização do que eu trouxe. Eu sintetizei muita coisa aqui, pensando mais na fala de quem volta para 2022, tá, gente? Que diz que está propenso a isso. Na pesquisa, depois, vocês vão encontrar ali outras vertentes, um pouco mais ampla ali, os resultados. Mas, praticamente, a gente está falando de um modelo presencial. O aluno do presencial, isso é importante trazer ainda na pesquisa, quando eu olho o modelo presencial e olho o aluno, ele fala, olha, eu valorizo a aula prática, tá?
a aula prática me chama a atenção. Então, não quer dizer que eu estou falando de um fim de um presencial, muito pelo contrário. Esse aluno diz que ele valoriza esse tipo de interação e ele confia no formato. Tá? Quando eu olho só o aluno presencial, trazendo as impressões sobre o presencial. Quando eu olho, observo a fala do aluno da EAD, ele fala, olha, isso me chama a atenção porque eu tenho flexibilidade de horários e a praticidade do curso. Tá? E, obviamente, quando eu entendo praticidade aqui, tem a questão econômica também inerente a esse contexto. O semipresencial já é algo que vem sendo muito mostrado para ele, que veio para ficar. Independente do desenho, de como que vai ser, ele diz, olha, essa condição de um curso que nem só presencial e nem EAD, esse conceito a ser construído, que a gente vai ver ele nascer de diversas formas, ele é algo que veio e não vai deixar de se concretizar. É algo que vem para ficar, na fala do próprio aluno, tá? Então, eu acho que se fôssemos pensar nessas referências aí, dessa pesquisa, seriam esses principais elementos. Depois, quando a gente acessar esse material, vocês vão aqui ter um link direto para essa pesquisa, poderão trabalhar. Para a gente poder fechar nosso tempinho aqui, rapidinho, eu queria trazer, então, aqui as atualizações do estudo que nós deixamos com vocês que fizemos uma abordagem no último meeting. Naquele momento, em 2020 a 2025, nós criamos uma primeira vez, no setor a gente fez uma pesquisa pensada mais em cenário prospectivo, e aqui com uma abordagem metodológica mais pautada em probabilidade, eu tenho um ferramental de estatística mais direcionado, mais pesado do que normalmente as metodologias de cenário. Então, a Roper customizou um modelo, tá? Criou um modelo que pudesse atender essa condição, e dentro dessa estrutura, a gente atualizou de novo, então, essa pesquisa. Pensando numa condição de 2020 a 2025, a gente encontrou 4 vertentes ou 4 falas que mexem muito quando a gente olha essa foto do que seria o cenário até 2025. Tá? E muitas vezes, quando a gente está falando desse cenário de 25, gente, nós temos que entender que tem um desenho que ele não vai se concretizar de uma hora para outra na ideia de cenário. Ele vem se esboçando, a gente chama isso de eventos portadores de futuro. Ele vai se desenhando gradativamente. Então, a gente já viu alguma parte, ou relativamente pedaços, pontos desse cenário acontecendo em 20, 21, nós vamos ver em 22. Então, essa construção, ela vai, na medida que o horizonte temporal vai se concretizando, ela vai se apresentando. Então, quando a gente olha 4 pontos atualizados, quem quiser depois pegar o outro estudo e comparar, mas pensando na atualização de 4 pontos, a referência é essa daqui, para a gente começar a pensar. Eu vou trabalhar mais com a síntese com vocês aqui, ó. Nós vamos ter uma maior oferta de cursos presenciais, tá? Só que pautados numa condição de terem maior virtualidade, ou seja, por uma condição, tá, de estratégia, de competitividade, o mercado vai nos obrigar a trabalhar com produtos que eu tenho hoje de uma condição mais só no presencial quase total, por exemplo, eu vou ter que customizar alguma solução mais estratégica para ajustar essa carga de presencialidade e deixá-lo mais competitivo. E, obviamente, estou pensando também na qualidade do próprio curso. Então, vai ser natural, segundo os especialistas, até 2025, esse esboço de ação acontecer. Então, pelo nível de competitividade, tá? Aí é uma questão de mercado, muitos produtos serão ajustados, serão melhor trabalhados. Uma outra condição, uma segunda, a necessidade de ampliar a qualidade da gestão das IESs dos grupos educacionais, ela vai ficar mais evidente. Isso, de novo, tem relação com o que eu trouxe lá no começo. A gente está vivenciando um momento de mercado onde você vê um encolhimento de receita, de uma certa forma, do setor, exige que os próprios players atuantes se tornem mais rentáveis e mais competitivos e dê respostas diferentes para esse mercado. Isso exige para que todos também, os players que estão nesse mesmo, independente do seu porte, deem respostas diferentes. Então, a gente encontra um momento ímpar que eu estava trazendo, que é um mercado que está exigindo respostas novas. E essa condição de respostas novas vai nos obrigar a fazer uma ampliação da qualidade do processo de gestão da instituição, que, de uma certa forma, vai mexer com o comportamento do mercado em si. Tá? Então, eu acho que esse é um outro elemento interessante para a gente trazer e assimilar que isso já está, a gente já encontra, e foi muito comum encontrar esse ano de 2021, como eu falei para vocês, diversos players nos buscando, ou a gente entendendo que eles estão fazendo esse movimento também, quando percebe alguma ação estratégica, se reestruturarem, ou se pensarem, ou se remodelarem para um 2022, 23, 24 para frente. Então, isso foi muito comum. Uma outra condição, uma penúltima condição aqui,
que é essa, cursos presenciais com maior quantidade de dias na IES, ou seja, aquela adequação de matriz que eu estava falando que ia acontecer aqui, ela está linkada com esse. De alguma forma, eu já vou liberando, eu deixo mais flexível o meu cronograma, tá? A minha estrutura de calendário, que o aluno não tenha que vir todos os dias para a instituição. Essa é uma outra vertente que os especialistas trazem quando eles observam essa segmentação. E isso a gente já viu e encontrou até potencializada na fala de um aluno que nos dizia o seguinte, numa pesquisa qualitativa e depois está tendo um resultado quantitativo de alguns estudos que nós fizemos para clientes mais específicos. Olha, eu percebi que se eu não estiver aqui todos os dias, eu consigo ter uma agilidade no sentido de que eu vou gastar menos e eu vou deslocar menos também. Então, eu posso conciliar, eu posso ter aquela minha ambiência de educação como sendo um status, estar na instituição de ensino, como jovem que gostaria de ter, mas eu posso abrir mão de uma parte dela. Então, a gente já viu essa flexibilização na fala de alguns alunos também, do presencial, inclusive, né? E a outra condição, a gente começa a observar aqui, é que, se vocês observarem, todos os 4 pontos aqui, eles estão interligados, tá, gente? A gente dá uma tônica diferente para cada um deles, mas eles estão ligados. Porque, olha só, quando a gente observa, de novo, a queda de receita líquida do setor, a gente está falando de um mercado com maior competitividade e complexidade. Então, a gente vai encontrar um mercado que vai exigir uma condição de maior qualificação das ações estratégicas, sim, mas ele tem o seu nível de complexidade pela natureza do mercado, não é querendo ser pessimista, o mercado está evoluindo para esse contexto, tá? É uma condição só de deixarmos mais evidente que agora a gente está entrando numa condição, num momento de mercado, que exige mais dos grupos que estão fazendo atuação nele. Então, eu acho que essa seria, em síntese ali, os principais pontos que eu poderia trazer para vocês aqui, tá? Passei um pouquinho do tempo, hein, Fred? Maravilhoso, não, maravilhoso, maravilhoso. Paulo, muito legal. Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma referência, né, ao nosso mediador oficial. Eu já estava aqui nervoso que eu ia ter que ter essa atribuição, mas estamos aqui já com o nosso mediador oficial, Júlio Borba, sócio da Lifelong Education, membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Eu já vou passar a bola para ele, mas antes, eu quero fazer aqui a primeira pergunta. Professor Celso, o senhor acha que, sem eu saber do seu livro, que eu soube, fui, inclusive já li, né, depois que nós fizemos o convite, o senhor acredita que eu não sabia de tanta conexão do que o Paulo iria trazer, que eu descobri ontem, né? Eu vi a palestra que ele traria essa semana com o seu livro. É muito conectado, né? Assim, embora tenha visões diferentes, mas a gente está falando de algo que é assim o que vai acontecer em 2022 e aí para frente. Então, professor, lhe agradecendo pela presença, eu queria que o senhor fizesse aí, abrisse o nosso debate com as suas considerações iniciais, obviamente fazendo referência ao seu livro, aos estudos que a BMS vem fazendo em relação àquilo que vai acontecer. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado, Fred. Obrigado também ao Júlio, aí, nosso mediador. Eu quase que diria que você podia chamar essa palestra do Paulo Nisquier e do Celso Pressi. Porque eu acho realmente estamos em muita sintonia com relação ao que o Paulo apresentou, bate com os números das pesquisas da ABMS também, mostrando que o aluno tem a preferência pelo híbrido, e, inclusive, como nós lançamos nesse livro, que, aliás, é um e-book que está disponível gratuito para qualquer um lá no site da ABMS, se chama Os Novos Quadrantes Híbridos da Educação Superior Brasileira. A ideia é simples, e o que a gente fez foi mais no sentido de ajudar a entender tanta terminologia, né? Até o Conselho Nacional de Educação está com uma resolução em votação para tentar explicar para a sociedade o que é a educação híbrida, né? O ensino híbrido e a aprendizagem híbrida. Mas o que a gente fez foi dividir basicamente tempo e espaço em 4 quadrantes. Então, do ponto de vista do tempo, a atividade de aprendizagem pode ser síncrona, todos ao mesmo tempo, ou assíncrona, né? O aluno fazendo no tempo próprio. E no caso do espaço, presencial ou não presencial, que a gente chama de virtual. Então, se a gente pensar nessa divisão, a gente chega nesse conceito de quadrantes híbridos, e para nós, híbrido é tudo o que combina 2 ou mais quadrantes. Por exemplo, o professor pode, na sala de aula, dar uma aula com metodologias dinâmicas, depois o aluno vai no conteúdo virtual, né, no AVA,
para poder complementar, ou mesmo que se prepara antes para a próxima aula, ou mesmo também ele pode dar uma aula presencial e depois fazer uma atividade síncrona, né, virtual, síncrona, seja remoto, todos juntos ao mesmo tempo, como nós estamos aqui. Então, nós fizemos ali naquele livro uma definição desses conceitos e também apresentamos um caso concreto que já usa os quadrantes híbridos no desenho institucional, não é nem curricular, é o desenho institucional, que é a Intelli, que é uma iniciativa que tem o Maurício Garcia à frente e que vai inaugurar em 2022 em São Paulo cursos da área de tecnologia e gestão, já usando essa distribuição dos quadrantes híbridos. Por que isso é importante? Né? E eu quero só fazer essa consideração antes das perguntas. E acho que me refiro também ao que o Paulo colocou muito bem. É importante porque o aluno quer esse tipo de abordagem, e a gente pesquisou, nós fizemos a seguinte pergunta: se você, estudante, puder distribuir 100 horas de estudo por esses quadrantes híbridos, quanto você atribuiria a cada um desses quadrantes? Então, no presencial síncrono, que é a sala de aula ou laboratório presencial, 43 horas só. No remoto, ele quer 16 horas. No virtual assíncrono, que é quando é o EAD tradicional, que ele usa o conteúdo na própria velocidade, 16. Então, somando o não presencial, seja remoto, seja virtual assíncrono, dá 32%. E o restante, que dá 25%, ele quer atividades presenciais, mas que ele faça a qualquer momento. Então, são, por exemplo, projetos de campo, estudos na biblioteca, atividades práticas supervisionadas. Portanto, resumindo, o estudante só quer 43% da carga horária em sala de aula tradicional. Mais da metade ele quer uma combinação de remoto, virtual e atividades práticas ligadas muitas vezes à própria extensão, né? Uma oportunidade para a curricularização da extensão. Então, vejam que o aluno é muito claro, e eu acho que as pesquisas que o Paulo mostrou mostram isso de forma também bem marcada. Nós vamos ter que pensar esse modelo de uma forma regulatória, mas principalmente de uma forma mercadológica. O que diz o regulatório? O regulatório diz que esse entendimento de híbrido já existia antes da pandemia. Se o presencial, né, são duas modalidades possíveis no Brasil, não são 3, nem 4, nem 5. Presencial ou EAD. O semipresencial é uma subcategoria do EAD. Antes da pandemia, no presencial, já poderíamos usar 40% da carga horária de forma não presencial. Então, o híbrido já estava ali. Se a gente entender híbrido como uma combinação de quadrantes e não como uma nova modalidade. Não é uma nova modalidade. Você pode usar um modelo híbrido na graduação presencial, usando os 40%, e você pode fazer um modelo híbrido no EAD, por exemplo, com aulas práticas presenciais, que alguns chamam de semipresencial também. Então, já estava lá na legislação. O que a pandemia fez foi criar, vamos dizer assim, avançar um pouco mais, principalmente no que diz respeito ao quadrante presencial virtual síncrono, que é o remoto. Já estava lá. Nós temos agora que voltar para aquele caminho, mas agora muito mais demandado pelos estudantes que conheceram um novo modelo e agora não querem voltar atrás. Então, nosso desafio, e acho que é isso que a gente pode colocar aqui em discussão para provocar a audiência, é se as instituições estão preparadas. O Paulo colocou muito bem, é uma questão de gestão. Agora eu vou falar com o boné de reitor da Unicarioca, me permite, Paulo e Fred e Júlio. Lá na Unicarioca, qual é o grande desafio? É uma instituição média de 10 mil alunos. Qual é o grande desafio? É de gestão, de mindset, como foi muito bem colocado. As pessoas perguntam assim, vai começar a campanha, carro de som, folheto? Eu falei, peraí, carro de som, folheto em shopping? Peraí, cara, não é mais assim que o jovem compra uma experiência educacional. Não é que não seja mais tudo isso, não é mais importante isso. Quer dizer, hoje o jovem aborda uma instituição pelo site, né, ele vai no Reclame Aqui para saber se a instituição tem problemas, não tem problemas, ele entra no marketplace para escolher. Então, o marketplace é digital. Né? O carro de som e folheto, ele ficou muito mais limitado. Então, a gente precisa mudar esse mindset do gestor. Marketing digital não é mais assim,
bota uma pessoa na equipe que entende dessas coisas. Na minha opinião, o marketing digital passou a ser a função da organização. O Kotler diz isso, né? Eu acho que o Peter Drucker já dizia isso. Quer dizer, a gestão existe para o marketing. Marketing é a função de existir de uma organização. Ela existe para desenvolver, vender, entregar produtos. Então, o marketing digital passou a ser tarefa do reitor, do principal executivo. Não é por um subcontratado da área de marketing. Eu acho que, como eu estou falando com profissionais de marketing, desculpe se eu estiver sendo muito direto, mas assim, o conceito mudou. Quer dizer, toda a organização precisa trabalhar. O coordenador de curso, o professor, precisa ser um curador de conhecimento, precisa produzir conteúdo digital. Então, você vai ter que mudar. Eu fiz um processo seletivo e eu passei a pedir agora professores com competências digitais. Está acontecendo agora. Eles vão demonstrar que tem capacidade de criar conteúdo no mundo digital como pré-requisito para se tornar professor da Unicarioca. Se a gente não muda a cabeça, né, das pessoas e não renova as equipes para esse novo mundo, a gente vai ficar para trás. Eu falo aí das pequenas e médias que estão sofrendo esse processo fantástico e acelerado de consolidação que o Paulo demonstrou. A gente está sentindo isso também. Então, é um grande desafio. Eu peço perdão por ter falado demais, eu me empolgo, né, Fred? Mas é um grande desafio, realmente, que nós temos. E lá na BMS, o que a gente tem feito? Seminários sobre marketing digital, pesquisas para orientar esse trabalho, grupos de trabalho para discutir, por exemplo, novos currículos, empregabilidade, ferramentas. É um projeto de marketplace, que não é marketplace, a gente criou um projeto chamado Eu Sou o Futuro, com o Banco Santander, que é para tentar gerar um movimento de volta para o ensino superior, porque houve realmente não só um abandono de 10%, Paulo, mas se você considerar o não ingresso, se você considerar os que não ingressaram, a nossa base, e o censo vai mostrar isso, ela caiu 20%. É simples assim. Quem não caiu 20% descobriu um segredo fantástico, porque pelo não ingresso nos últimos semestres e pelos que evadiram, fora a formatura daquele contingente grande que existia de fiéis, que não existe mais, que ainda está saindo, né, naquela cauda longa, isso fez que a base, principalmente a base presencial, fizesse assim, ó, tchum. Então, nós vamos ter que trabalhar de um patamar de 20% a menos, com despesas altas para o retorno, porque a gente volta a contratar todos os inspetores que a gente, né, demitiu, a gente volta a contratar toda a infraestrutura, tem que reformar os prédios, porque ficaram muito tempo fechados, né, fazer de novo a manutenção, atualizar os ambientes da sala de aula para que o jovem volte para uma nova realidade, não para a realidade antiga. Ou seja, as instituições vão estar muito pressionadas em 2022, em termos de margem, e ainda terão essa pressão de aprender com os alunos. Então, assim, por fim, e aí realmente eu encerro, eu acho que o mindset nosso, como gestores, é de experimentar, testar, não deu certo, mudar, porque nem eu, nem o Paulo, nem o Fred, nem ninguém, a gente tem bola de cristal para dizer qual é o modelo que vai vencer. A gente pode saber o que o jovem pensa hoje, e pode ser diferente do que ele pensa ano que vem. Então, estejam preparados para experimentar, errar, ir por aqui, não deu certo, vai por ali. Agilidade vai ser fundamental para a instituição sobreviver, para ela interpretar e entender qual é o desejo do cliente e se adaptar rapidamente para esse desejo nesse mundo muito, muito fluido, né? Muito incerto que a gente vai viver no pós-pandemia. Essas são as minhas reflexões, Fred. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês no meeting. Que coisa boa, viu? Que aula, que aula! Professor Celso, eu queria começar dizendo desculpe, porque a gente não tem umas 20 horas, tá, para esse meeting, porque se nesse tempinho já saiu isso tudinho daí, ia ter muita coisa para a gente conversar. Paulo, sempre genial, amigo, muito bom, esses números são essenciais para a gente, essa época agora, em dezembro, tudo, eu acho que aqui já tem muita gente prestando muita atenção, recebendo alguns WhatsApps do pessoal perguntando, e aí, Paulo vai passar essa apresentação? Quem quiser receber, faz o cadastro no link que Fred colocou aí, tá? E vamos lá, vamos para o debate, já tem perguntas aqui, mas eu queria começar com uma pergunta, Paulo, bem interessante. Seu primeiro slide lá você coloca, né? Renda e emprego viram prioridades de eleitores, não é? E é assim, interessante, né? Renda e emprego só se sustenta com a educação, não é? A segunda foi exatamente a economia,
né? Eu fiz um estudo há uns 3 meses e mostrava, né? 2022 vai ser um ano bipolar, né? Vai ser um ano louco, vai ser um ano onde a gente vai ter oscilações, onde vão ter empresas oportunistas desejando investir, não é? Porque o real baixa cada vez mais, e onde vai ter muita economia da gente saindo desse país, não é? Muito dinheiro saindo do país também. Então, ele vai ter um ano bem bipolar, não é? Mas quando é que as pessoas vão entender que realmente educação é o que muda o futuro? Quando é que a gente vai ter esse entendimento, Paulo? Será que é preciso mais força política? Será que é preciso a gente ter alguma reflexão também das instituições de ensino, uma maior união? Me fala um pouquinho sobre isso. Assim, vou fazer é até algo um pouco mais meu mesmo quando eu olho a história da educação no Brasil, a história do Brasil em relação ao mercado educacional. Quando a gente fala mercado educacional, eu estou falando de como que a educação muda o país, tá? Independente se eu estou falando de uma atuação privada ou pública. Mas quando a gente olha essa segmentação toda, e a gente olha, inclusive pensando na educação básica, eu acho que a gente vai conseguir realmente ter alguns resultados mais profícuos, mais significativos, impactando inclusive o ensino superior, quando a gente pensar como um todo. E trouxeram uma ênfase muito grande, inclusive, na educação básica, para que, num modelo de planejamento que a gente possa mexer a básica, para que possa dar resultados, quase que 10 anos depois, para o ensino superior, a gente consiga ter uma ação mais assertiva. A gente poderia ter outras, com certeza, que viriam a viabilizar uma melhoria, uma condição diferenciadas por diversos atores que fazem parte desse setor. Mas eu acho que aquela ação que realmente deva mudar, deva impactar positivamente, mais consistentemente, é aquela que eu penso em educação de uma forma muito conjunta. Eu penso junto à básica, a educação profissional e a educação em ensino superior. E daí uma acaba alimentando a outra. Olha, vamos olhar só os insumos que a gente vai receber como desafio para 2022, por exemplo, e 2023. Se a gente pensar que praticamente boa parte de quem está no ensino superior, ele advém da rede pública, quase 70%, 80%, vem da rede pública, a rede privada deu respostas bem diferentes do que a rede pública na educação básica quando a gente olha 2021. A dificuldade que esses alunos tiveram durante esses 2 anos pertencentes à rede pública, eles vão trazer um nível de particularidade de dificuldade maior do que a gente já vinha encontrando. Ou seja, os nossos insumos vão ser, quem entra, o egresso do ensino médio que entra para o ensino superior privado, ele vai naturalmente trazer essas suas deficiências, a gente vai ter que resolver. Faz parte do nosso problema agora, né? Então, eu acho que quando você traz, Júlio, numa sequência de como que eu posso impactar de maneira mais efetiva, eu pensaria que teria que ser um planejamento que, no mínimo, levasse 3 décadas em consideração para que a gente pudesse ter um resultado positivo mesmo, efetivo. Tá? E aí, é claro, a gente tem que olhar um lado cultural do Brasil também, né? Politicamente falando, a gente sabe que de 4 em 4 anos, como que é a observância desses gestores quando um pega o legado do outro? Então, eu teria que ter uma cultura nesse sentido de um preservar o legado do outro também. Então, é um cenário complexo, da qual a gente tem uma força muito grande para atuar, mas eu entendo também que a elaboração ela não é simples, não é uma resposta simples também. Mas eu acho que dá para fazer resultado não tão, se eu pensar assim, impactantes a longo prazo, mas é o que nós podemos fazer agora, porque é assim que a gente está resolvendo o nosso setor, né? O que dá para ser feito hoje, porque o setor vai responder, ele vai ter que responder, ele precisa dar respostas, né? Pois é, professor Celso. E aí tem a BMS, né, que é uma grande responsável que aglomera muitas instituições, não é? Ela tem resposta nesse planejamento. Você falou sobre essa mudança toda. O Paulo vem dizendo para a gente que essa próxima geração, essa geração Z, talvez nem sinta, não é? Assim, logicamente, perceba toda essa mudança, não é? Mas como é que essas instituições elas conseguem se unir em prol dessa mudança real e, na verdade, dessa percepção da educação como fator de mudança? Então, muito boa a pergunta, Júlio Debate. Eu quero voltar aqui a esse projeto que eu chamo, na verdade, um movimento liderado pela BMS com o Santander, que é o programa Eu Sou o Futuro. Por que eu volto a isso? É porque uma pergunta que chegou aqui pelo chat, do Francisco de Oliveira, ele perguntou assim, a expressão antes o lead procurava a universidade, hoje a universidade precisa procurar o lead. Os papéis mudam a cada dia, faz sentido isso. A pergunta é para os dois, mas eu vou começar, Paulo, respondendo o seguinte, antigamente, bem antigamente, quando eu fiz a minha faculdade, a gente escolhia primeiro a carreira, e onde fosse a gente ia fazer, a gente ia dizer, olha, pode ser até no outro município, mas é lá que tem o melhor curso de medicina veterinária, eu vou atrás.
Então, você tinha a lista, assim, das instituições que ofereciam aquela carreira que você queria. Depois houve essa inovação das unidades em qualquer lugar da cidade. Então, você tinha que escolher. Eu quero fazer administração a 2 quilômetros da minha casa. E tinham 3 opções. E aí a conveniência, né, junto com o preço, foi a outra inovação. Agora, a gente escolhe o modelo, a metodologia. Então, assim, eu quero fazer administração perto de casa, agora eu quero um pouco flex, um pouco semi, alguma coisa de presencial. Então, ficou tão personalizada a escolha do estudante que eu acho que, de fato, hoje, a instituição tem que ir atrás do lead e com informações que facilitam essa decisão. Vocês não sabem como é complicado sentar com a gerente de marketing da minha instituição para explicar as nossas ofertas flexíveis. Porque se ela não entende, imagina o estudante, isso aqui é semi, mas o que é o semi do EAD, do presencial? Mas o presencial tem 40%, então... e aí a verdade é o seguinte, quer dizer, e uma instituição pode manter vários... A administração tem presencial, semi e EAD, se quiser. Então, hoje isso faz com que a abordagem do estudante, do lead, Francisco, ela tem que ser realmente individualizada. O que a gente fez lá no movimento Eu Sou o Futuro, que já tem mais de 5.300 unidades educacionais participando. O jovem entra lá no site do Futuria, que é o projeto do Santander, e diz assim, eu quero fazer administração em São Paulo. E aí tem uma série de instituições que estão lá cadastradas que oferecem. Aí ele registra em cada 3 opções. Eu queria ver aqui as condições dessas 3 instituições. A instituição recebe o lead, volta para o estudante com uma condição especial para aquele estudante, para aquele tipo de estudante, para a condição financeira do estudante, porque ele informa também se ele precisa de ajuda, não precisa de ajuda. Modelo muito parecido com o modelo americano. Vocês sabem, né? O estudante chega na idade universitária e manda 10 cartas, né? Antigamente você mandava 10 cartas e aí recebia as aprovações, e aí vinha a aprovação junto com um pacote. Olha, eu posso te oferecer 30% de bolsa, eu posso te oferecer uma bolsa esportiva porque você é atleta. E era individualizada a escolha, né? Era quase que uma espécie de Tinder da educação, né? Dava match entre o estudante e a instituição. Eu não conheço o Tinder, só para deixar claro que eu já ouvi, é só de ouvir falar, né? Mas assim, o que me disseram a respeito é de que dá match. Então, eu acredito, eu queria dizer isso, que se a gente faz uma campanha mostrando não o preço, mas o valor da educação, e esse é o nosso grande desafio. Qual é o grande desafio? Com essa guerra de marketplace, tudo é preço, 80%, 85%, R$ 89,00. Mas onde é que está o valor, gente? Onde é que está o valor de uma educação superior? Então, nós acreditamos que a médio e longo prazo, nós precisamos nos unir como setor, e é difícil, mas a gente precisa mostrar que a gente tem na educação superior um valor para a sociedade, que é muito além do diploma. É o relacionamento que ele cria, é a persistência para se formar, que cria resiliência para a vida inteira, é a cidadania que ele aprende no desenvolvimento de um projeto de extensão com a comunidade. Então, a gente tem que mostrar isso de forma que a gente recupere a médio e longo prazo o valor da educação e, com isso, a gente possa cobrar um preço que efetivamente permita que projetos se tornem sustentáveis, projetos de pequeno ou médio porte se tornem sustentáveis frente a essa onda grande de consolidação. Não tenho nada contra a consolidação como uma lei do mercado. Acontece que a gente precisa garantir a diversidade das nossas instituições, porque essa é uma riqueza do Brasil. Nós temos pequenas, médias, grandes, católicas, evangélicas, empresariais, filantrópicas. Isso a gente não pode perder para um modelo único de universidade brasileira. Não queremos isso. Então, para isso, e aí eu respondo, Júlio, a médio e longo prazo, temos que construir campanhas, e individualmente cada instituição pode fazer isso também, que mostre o seguinte, o que eu ofereço de valor. Porque a educação não tem preço, a educação tem valor. É isso que a gente precisa mostrar cada vez mais, e é difícil, ainda mais no mundo digital, onde a gente precisa alcançar as pessoas numa linguagem totalmente nova, né, que muitas instituições não estão ainda preparadas para isso. E aí, Paulo, para responder essa do Francisco, nosso amigo lá da SES. Muito bom, Celso. Eu acho que até nessa linha que o Celso trouxe, lembrando que preço não é estratégia. Preço não é estratégia. A gente vai encontrar... dado que em algum momento alguém vai ter que fazer essa curva parar. E senão não se sustenta o negócio.
E é muito peculiar trazer até uma condição dessa agora, porque desses diversos estudos prospectivos que a gente acaba realizando, e conversando com grandes players mesmo, discutindo um pouco sobre a temática, quando entra essa pauta do preço, e algumas falas você começa a observar, realmente, não podemos muito caminhar mais por essa condição, porque mesmo em mercados menores, se eu continuar fazendo isso, eu vou acabar com o mercado, mas eu vou junto. Então, eu acho que já começa a esboçar, mesmo em grandes grupos, ou grupos educacionais realmente maiores, aí, que tem uma representatividade nacional, eu já acho que essa concepção de que preço não deve ser pautado só no modelo de conveniência vai ficar nisso. Eu acho que a gente vai encontrar muita mudança, inclusive, por aí. Eu acho que no comportamento dos grandes players. Mas o que eu queria citar é que, dentro dessa fala que o professor Celso trouxe, eu acho que é interessante entendermos duas coisas também. Quando a gente olha o prospect que está chegando hoje, não é um nativo digital puro, mas já é um jovem que tem conceitos de qualidade distintos do que a gente tem muitas vezes, tá? O que é qualidade para a gente, necessariamente, não é a mesma condição de qualidade para ele. Ele tem desejos diferenciados que nós encontramos no prospect de 5 a 10 anos, ou seja, a gente vai encontrar em 2026 um nativo digital puro no ecossistema do ensino superior. Então, a gente tem essa questão de mudar o mindset, de experimentar e querer entender que esse setor agora, ele vai ser influenciado, querendo ou não, porque tem as variáveis que compõem o processo, elas são outras, elas têm respostas diferentes, comportamentos diferentes. Então, a gente vai precisar se adequar a isso. E quando a gente olha esse jovem buscando até uma nova experiência, gente, quando a gente fala dessa experiência, independente se o produto ele está mais pautado por uma condição de presencial, híbrido, semipresencial, EAD, é independente disso. A gente encontra hoje um jovem dizendo o seguinte, olha, eu quero ter uma experiência satisfatória, no sentido de que eu me sinta atendido, que o sucesso do meu processo, inclusive profissional, ele vai ser o foco da condição final. Então, ele está olhando essa experiência que é agradável, que tem que ser agradável para ele. Quando eu pego alguns modelos, pensar modelos de produto, obviamente a gente vai encontrar um volume ainda de uma oferta do EAD, por exemplo, mais baixo, porque isso tem o seu papel também nesse segmento, tá? Mas a gente já encontra um aluno dizendo, olha, eu preciso de uma experiência. Essa experiência, ela tem que ser agradável no sentido geral de quando eu estou interagindo com a instituição. Isso passa pelo que a gente chama de gestão da permanência eficaz, onde a instituição olha corretamente, desde como que ela faz a captação, se ela está olhando ali o seu posicionamento, captando certo, por isso que a briga de preço não faz, muitas vezes, uma referência das mais estratégicas, ela tem que ter um limite para isso, então eu vou captar o meu aluno com o posicionamento para o meu modelo de negócio certo, vou fazer a gestão da permanência, vou entregar como egresso, e o que eu precisaria mais é garantir essa trabalhabilidade sendo atendida, ou seja, garantir que ele tenha um espaço de mercado. Quando isso acontece, eu tenho um ciclo positivo instaurado no contexto geral. E aí a gente vai encontrar muita tecnologia, talvez, vindo, e principalmente daqui para frente, a facilitar isso. Quando o Celso traz a questão do marketing ser mais não mais perto, mais profissional no sentido da avaliação e da atuação, a gente vai encontrar uma condição muito grande de ferramentas tecnológicas para o marketing disponíveis, mas a gente vai ter que qualificar esse marketing, vai ter que tentar traduzir para ele o que realmente a gente vai ter que ter nesse novo cenário. Porque realmente, olha só, não é simples. Você vai ter novos produtos, novos prospects dizendo o que eles estão querendo, então, e o marketing que consegue realizar até certo ponto algumas atividades, mas que precisa se apoderar de tudo isso, e um gestor que está com o mindset passando por mudanças. Então, a gente está num momento ímpar. Eu entendo que é muito rico nesse sentido, porque quanto mais complexo o processo mais a gente deixa disponível facilidades de quem for mais ágil para atender. Então, isso é fato. Então, de novo, é um comportamento do próprio mercado. Então, eu acho que aí vai de como a gente vai ponderar essas ações, ponderar principalmente essas paradas. Aí eu acho que o papel da gestão ele é primordial para isso, para trazer, por exemplo, para ser esperto, o máximo de falar, o marketing não é só uma questão de comunicação, ele tem que ser estratégico, trazer para perto, tá? E essa mensuração, ela não vai acontecer pontual, ela acontece de maneira concomitante, sistemática, ela vai ter que ser mais contínua. E a gente vai ter mineração de dados, vai ter muita informação que pode ser usada para trabalhar isso muito mais rápido. Então, talvez, o jeito de olhar agora, que a gente vai encontrar para 23, 24, 25, vai ter que passar por reconfiguração. A gente vai ter que trocar os óculos ali de como a gente olha esse mercado, como olha a operação, né? Vamos ter que ousar errar. E aí, eu acho que quanto mais a gente ouvir o nosso aluno, mais ágil a gente vai ser para errar menos. Uhum. A gente pode até usar para errar, só não pode continuar errando, né, Paulo? Não, exatamente. O nosso aluno hoje, né, ele tem muitas informações, tem
que ele pode colher, a gente também pode. Então, a gente tem que usar isso daí, não é? E aí, Júlio, é até bom você falar isso. Na verdade, a gente possui, quando você entra numa instituição de ensino, a gente vê isso muito diariamente quando está atuando com as IES, as informações estão lá, muitas vezes elas não são organizadas e adequadas e lidas e trabalhadas da maneira estratégica. Então, claro que a gente tem um mar de opções ainda, mas tem muita coisa, o básico, o Pareto, 80% está lá dentro, dá para usar, entendeu? A gente perde, às vezes, muitas oportunidades por não fazer uma leitura adequada do cenário interno da instituição de ensino. Uhum. E também uma leitura de comportamento humano, né, Paulo? A gente precisa ler muito mais sobre isso, né? Eu venho fazendo essa lição de casa há um tempinho e eu acho que é por aí também. Fred? Deixa eu, Júlio. Desculpe, Júlio. Eu acho que a gente está pegando a linha do que o Paulo falou. Tem muita coisa que a gente pode fazer que está ao nosso alcance, não é complicado e dá muito resultado, principalmente nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo aqui da Unicarioca, porque eu acho que é um exemplo público que deu muito resultado. A gente pegou, semestralmente, a gente tem um ranking do CR dos alunos. E a gente instituiu, aliás, desde a criação da Unicarioca, enfim, se vão 32 anos, a gente criou esse programa de premiação dos melhores alunos. O que a gente fez? A gente estabeleceu um critério, por exemplo, todos os alunos que tiveram um CR acima de 9, a gente chamou de medalhista de ouro. Acima de 8,5, prata, e acima de 8, bronze. É claro que a gente pegou um grupo grande, né? Não é elite, a gente pegou gente já acima de 8, pegou muita gente. A gente mandou uma versão digital de uma medalha para cada um deles, parabenizando pelo resultado, uma coisa simples, né? Aquilo repercute pelas redes dos alunos, vocês não têm ideia, porque ele posta aquilo emocionado com reconhecimento, às vezes uma medalha de bronze para ele, que faz um esforço enorme para estar lá, para estar estudando, para se manter em dia. Aquilo gerou um efeito cascata, né, da família repostar e repostar, então está no LinkedIn, está no Insta, e assim, é uma ferramenta custo mínimo, né, de implementação. Então, é só um detalhe, um exemplo, mas para mostrar que as boas ideias, elas estão aí, elas não precisam de muito investimento. A gente precisa entender o comportamento desse jovem hoje no mundo das redes sociais. Isso precisa ser entendido, né? Como é que ele se vê, como é que ele quer ser reconhecido. Isso sim, isso precisa ter uma boa investigação. Mas, no geral, eu acho que está na nossa mão. Eu queria dar esse exemplo. Envolvimento da família também, muito bom. A gente aqui gosta disso, gosta de prática. O pessoal sai daqui com as ideias fervilhando. Fred, tem um monte de gente querendo perguntar coisa, né? A gente vê quando a coisa está pegando fogo no chat, não tem jeito, o chat determina aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente já está indo para a parte final aqui, a gente Eu acho que vai ter prorrogação, mas tudo bem. Bom, vamos lá, vamos negociar aqui com a direção aqui. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um bate-bola, a gente vai direcionar as perguntas para cada um dos painelistas, tá? Até porque a gente entende também que tem uma consonância aí, né, do que o Paulo e o professor Celso estão trazendo, tá? Então, vamos começar aqui com a Flávia. A Flávia, queria mandar um abraço para ela. Esse meio virtual permite a gente conhecer pessoas, né? A Flávia foi uma delas, ela coordena lá a área de experiência do aluno da FAI, em Curitiba, e ela pergunta aqui, e eu vou passar essa pergunta para o professor Celso. O que acreditam que o aluno vai esperar na volta às aulas presenciais em 2022? Qual experiência positiva e do que ele sentirá falta? Ótima pergunta. Só um instantinho, eu vou pegar minha bola de cristal aqui. Tem que jogar as cartas agora. Põe na mesa. Tarô. Tá vendo, Flávia? Flávia, eu acho que essa pergunta é a que todo mundo está fazendo. O que eu digo na minha instituição, sem pretensão de estar certo, só porque a gente tem que tomar uma posição e experimentar e mexendo ao longo do caminho. É um alvo móvel, então a gente tem que atirar onde a gente acha que ele vai estar. Eu acho que ele não vai querer sair de uma aula remota e ir para uma sala de aula para assistir a mesma aula que ele recebia remotamente e que ele desligava a câmera, né? Porque ele vai ficar só ouvindo, então gravando. Ele vai querer uma sala de aula muito mais dinâmica, com metodologias ativas, né? Uma interação maior com o professor. Então, o que a gente está preparando na Unicarioca é uma abordagem diferente, que inclusive a gente estava implantando antes da pandemia, em que as aulas vão ter uma duração menor, o aluno vai fazer uma preparação para essa aula através de conteúdo no AVA, vai usar as aulas para praticar
aquilo que ele já aprendeu e não para aprender. Isso é diferente, entendeu? Hoje ele vai ter a própria velocidade de aprendizado, mas na aula ele vai interagir com os colegas, com o professor, que é o curador do conhecimento e é o facilitador dessa experiência de aprendizagem, e depois ele vai ter a parte prática assíncrona, que ele vai fazer em laboratórios e em projetos comunitários. Então, a personalização para nós, ela não vai precisar ainda de algoritmo de inteligência artificial. Ela vai ser simplesmente uma aula que faça a diferença, que leve ele a pegar 2 condições no Rio de Janeiro, em horário noturno, para sair de onde ele está, no conforto de onde ele assistir a aula remota, para estar numa instituição presencial. Então, tem que ser uma aula que faça a pessoa sair de casa. É a mesma, fazendo uma analogia, é a comparação do que faz uma pessoa largar a Netflix e ir ao cinema. Vai ter que ser a pipoca, o cheiro de pipoca, vai ter que ser o abraço na namorada, o sorvete depois do cinema. A gente tem que criar uma experiência que seja diferente do que só uma aula remota que agora vai ser dada ao vivo. Esse vai ser o nosso desafio, vai passar por capacitar professores, por experimentar, por adaptar. Tem cursos que, por exemplo, meu curso de Direito insiste em aulas de 2 horas, aquelas aulas expositivas. E eu estou quebrando dobrado de mindset mesmo, de quebra de mentalidade, para eles entenderem que mesmo o direito pode ser dado de forma mais dinâmica. Então, esse vai ser o desafio do gestor, criar uma experiência rica, engajadora, motivadora, para o aluno realmente voltar para o presencial, mas é um novo presencial, não é aquele presencial de antes da pandemia. É interessante, tá bom, né, Celso? Porque mesmo na sala presencial, há muito tempo já tem muito aluno com a câmera desligada, não é? E as pessoas não percebiam isso, mantinham o aluno ali, mas o aluno estava com a câmera desligada mesmo na aula presencial. Ou seja, pouca importância foi dada para isso daí, não é? Uma coisa boa é que hoje o método da aprendizagem realmente está fazendo parte dessa discussão, está entrando, inclusive, para a escolha da instituição. Isso é muito positivo, não é? Tem uma pergunta aqui. Você vai fazer, Fred? Deixa comigo. Amanda Moreira Del Santo. Essa aqui eu vou mandar para o Paulo. Ela propõe aqui uma reflexão sobre a preferência para o ensino híbrido. O aluno entende o preço menor como opção? Eu acho que a gente tem que entender que... Eu acho que quando a gente olhar o mercado, a gente vai ter que fazer... Nós não passamos... A poeira não baixou ainda. As coisas não estão claras, definidas ainda. A gente vai encontrar público que vai preferir ainda um EAD, porque as coisas, inclusive econômicas, da qual esse nível de presencialidade ele pode ser menor, tá? Eu acho que ele vai fazer seu papel. Mas a gente começa a encontrar uma caracterização de um público que está buscando algo diferente. E aí, esse algo diferente, ele não é pautado necessariamente só em preço, mas o preço em si, por consequência de uma adequação do próprio produto, ele vai ser um pouco menor que o presencial, dentro, obviamente, da sua classificação do portfólio de curso lá, tá? Da área que você esteja vendo. Então, eu acho que o preço é quase que secundário, mas esse aluno está buscando uma experiência diferente. Então, não é só preço de novo. A gente nós chegamos num momento de mercado que preço é importante, para uma segmentação, ele vai preponderar no volume do que eu vou atender no meu modelo de negócio, mas eu tenho que entender que eu tenho que observar se existem algumas formas de atuar num nicho, entre aspas, né, mas numa segmentação da qual preço não seja a principal condição de escolha, tá? Então, eu estou falando aqui de uma tendência que preço não é a principal variável que vai determinar a escolha, mas a busca por uma experiência diferenciada. E aí entra, de novo, a forma com que esse aluno ele é ouvido, tá? E eu acho que até quando a gente fala, olha, como que eu vou voltar para 2022? Eu não fiz nada ainda diferente, não consegui pensar. Olha, se você não fez nada ainda, então faz uma coisa. Faz um experimento. Quando você for voltar, ouve de muito próximo o seu aluno de maneira muito rápida, para você ir corrigindo, pelo menos, ouvir as expectativas e as frustrações que ele possa ter e esboçá-las. Então, eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Não fazer isso realmente é algo muito mais complexo. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, tá? Não sei se eu respondi mais ou menos a questão dela, mas não é pautada só em preço, ela é pautada mais uma condição de uma experiência, inclusive. Maravilha. Professor Celso, Marília Macedo pergunta aqui, como vocês veem o fato do MEC, bem como o CNE, manter apenas 2 modalidades educacionais, presencial e EAD, sem se posicionar de forma clara e consistente sobre o ensino híbrido? Você fez uma referência, né, na sua abordagem inicial. Comenta aqui para a gente esse ponto. Eu vou comentar, e eu acho que depois essa informação pode ser compartilhada. Já tem um projeto de resolução relatado pelo conselheiro Cury,
sobre a educação híbrida, para a qual, inclusive, várias entidades fizeram contribuições importantes, incluindo a BNS, com os quadrantes híbridos, e ela é muito avançada. O texto que está em aprovação, ainda não foi para o pleno, mas já foi aprovado em Câmara, ele contempla essa visão de que o híbrido não é uma nova modalidade. Ele é, na verdade, uma metodologia que pode ser usada tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. A minha visão pessoal, e a gente defende isso publicamente na ABMS, é que essas duas modalidades elas tendem a desaparecer. É porque elas estão previstas na LDB, e mudar a lei complementar é muito complicado no Brasil. Mas a verdade é o seguinte, como hoje o presencial já pode ter 40%, o EAD pode ter no máximo 30% presencial. Então, hoje as instituições já variam tanto a quantidade de presença ou não presença, síncrono, assíncrono, que a gente já tem a possibilidade híbrida sem mexer na legislação. Mas eu acho assim que 2 credenciamentos, um para presencial, um para EAD, eu acho isso desnecessário e nós defendemos o credenciamento único institucional e a instituição define qual é o modelo que ela quer, o percentual que ela quer dar de flexibilidade, como o Paulo mostrou muito bem, é o que o aluno quer, né? Eu quero mais presencial, menos presencial, eu quero ir 2 vezes por semana. Eu acho que para esse tipo de aluno, a legislação vai evoluir acabando com o credenciamento em 2 modalidades. Mas, na prática, não há nenhum impedimento para que o híbrido como metodologia já possa ser usado, por exemplo, nos 40% da graduação presencial. Como a gente falou, nós no Brasil, gestores, nós achamos que é proibido até que digam explicitamente que é permitido. A gente tem que inverter isso, tá? Tudo que não é proibido é permitido, gente. Perfeito. Não precisa publicar uma portaria e dizer agora pode. Já pode, é porque não está proibido, não pode. Então, esse mindset do gestor de poder inovar, e acho que a Roper ajuda muito com as publicações, com os seminários que produz, é que a gente tem que criar no Brasil. Faz. Se não é proibido, faz. E se está na fronteira, faz e apresenta como um projeto de experimento pedagógico. O Brasil precisa de inovadores, né, de empreendedores inovadores. É isso que eu defendo. É um chamado à ação, tá? É uma puxada de orelha aí dos gestores para dizer o seguinte, não está proibido, vamos fazer. Vamos ficar esperando alguém dizer que pode. Mas a educação sempre tinha um medo de errar, né? O Paulo falou sobre isso, né, Paulo? Aquele medo de errar que a educação sempre teve. Eu acho que esse período de pandemia serviu para quebrar isso muito também. E a gente até encontra alguns ousando e fazendo, e quando o MEC vem, eles brigam, mostra, prova por A mais B. É claro, exige um nível de inteligência, às vezes, interno, que você tem que parar e trabalhar, né? Mas que tem realmente que fazer, tentar, tem. Porque, naturalmente, de novo, o nosso público está pedindo. Então, a gente não vai entregar? Não vamos entregar? É isso? Perfeito. Paulo, tem uma pergunta aqui da Ana Patrícia. Ana Patrícia é coordenadora de psicologia lá do Unirios, que fica em Paulo Afonso. É uma instituição que não sei se você conhece, Celso, tem mais de 50 anos, um grupo tem mais de 50 anos, o Unirios tem mais de 20, é um centro universitário, não é, com uma gestão bem profissionalizada também. E aí ela faz, qual o cenário previsto para as instituições que são situadas no interior do Brasil? Patrícia tem uma preocupação muito grande, a gente discute, eu estou lá no Unirios e a gente discute muito sobre isso, eu discuto muito com o Patrícia sobre isso. Olha, eu acho que tem 2 aspectos que a gente tem que entender. É claro, quando a gente fala num cenário mercadológico, onde você tem atuação de grandes grupos, e você vê que esses grupos hoje possuem, de alguma maneira, já uma atuação em mercados menores, tá? Então, isso tem seu impacto naquela situação. Mas é relevante a gente também trazer um olhar, porque muitas vezes é nesse mercado menor que muitas vezes a marca local, ela tem prevalência, até determinado ponto, ela sobressai num contexto mais de entrada de um outro grupo, de um outro player. Então, eu acho que quando a gente está falando aqui, eu esperaria mesmo para mercados menores, isso tudo dá para realizar. Tem condições, ou tem ações que muitas vezes ela é muito mais fácil de ser realizada numa instituição de médio ou pequeno porte do que no de grande grupo. A ação, muitas vezes, desde que, obviamente, ela esteja bem pautada numa estratégia, você consegue realizar isso de uma maneira muito melhor, às vezes, numa média IES, por exemplo. Então, eu acho que, mesmo sendo nesse contexto de um mercado menor, sentir, de uma certa forma, mais ameaçado, eu acho que tem ações que passam, muitas vezes, ali pelo acolhimento, pela qualidade dessa entrega,
que tem, assim, um nível de agilidade que uma IES pode ter, e às vezes a gente vê isso até no polo, gente. Às vezes um polo tem melhor resultado, você vai ver, é o nível de acolhimento que aquele gestor tem como característica pessoal para entregar. Quando você pega uma sala de matrícula de uma IES, que ela tem uma certa cuidado com isso, você já vê isso acontecendo e oferecendo uma resistência para um grupo maior, muitas vezes, que chega naquele mercado. Tá? Então, Perfeito. eu valorizaria isso. Se me permitir, Paulo, Júlio, eu queria acrescentar aqui na resposta uma oportunidade enorme, que é a curricularização da extensão e a maneira como os projetos pedagógicos vão incorporar a possibilidade de um trabalho ligado à comunidade. Por exemplo, Ana Patrícia, psicologia, numa cidade... Olha como uma instituição com 50 anos e os vínculos comunitários que ela tem durante esse período, olha o potencial de trazer essa comunidade para dentro dos projetos acadêmicos, de forma que é algo que dificilmente um grande grupo que chegou agora e botou um polo ali em frente, inclusive de psicologia EAD, tá? Porque já tem muitos pedidos em tramitação, não vão ter como atender a essa relação. Então, a curricularização da extensão, uma obrigação até o final do ano que vem, é uma enorme oportunidade de ligar a teoria com a prática local e digamos assim, de amarrar de vez a relação dessa instituição tradicional com a comunidade, de forma que nenhum entrante venha a bater, a afetar. Então, eu vejo por aí um caminho muito grande de diferenciação e proteção do seu mercado. E, Celso, olha só como que a gente pode atrelar isso estrategicamente a outros modelos de negócio que possam trazer receitas fora a questão só da matrícula, numa atuação de um curso, por exemplo, de psicologia. Tem parcerias, e você fortalece, inclusive, esse vínculo com a localidade, com uma ação dessa, de tal forma que você blinda a tua marca, ela fica, de uma certa forma, um pouco mais potencializada, e você blinda a ação de um player entrante, muitas vezes, com isso. Tanto é que, quando você encontra, às vezes, algumas aquisições nesse segmento, o player vem, faz a aquisição, ele não faz uma sobreposição de marca, ele prefere ficar com aquela marca local, que faz muito mais sentido, o ticket médio é maior, existe um respeito pela marca local, existe uma identificação. Então, tudo isso hoje, a gente tem que entender que as oportunidades, elas existem para pequenas, médias e grandes. Vai depender do meu nível de gestão. E uma coisa importante, né, Celso, que eu gostaria de abrir um parênteses somente na força da identidade, não é, da instituição, não é? Essa identidade da instituição, que ela se difere muito dos polos, é como o Paulo falou, às vezes um polo cai dentro da cidade, de uma cidade, principalmente do interior, não é? E aí ele entra lá, o pessoal ainda fica meio sem entender, entra massivamente com propaganda, tudo, e é o fortalecimento dessa identidade, né, que a instituição já tem, que é, logicamente, vinculada muito ao acolhimento, não é? E fora que vocês sabem, o Paulo provavelmente acompanha isso de forma profissional, o próprio conceito de polo, ele está em discussão. Na medida em que nós passamos quase 2 anos realizando avaliações não presenciais, e os primeiros resultados vão começar a aparecer para saber se, de fato, a gente conseguiu medir corretamente a aprendizagem, vai haver uma pressão muito grande para que o polo que é de apoio presencial, ele perca um pouco essa finalidade de apoio presencial, ele vai se tornar mais um polo comercial de venda. Ou seja, a instituição local... Ou de experiências, local, não é, Celso? Ou de experiências, né? Porque eu acho que isso vai estar sempre ligado a esse novo modelo, né, que a gente imagina para a educação superior. Então, mesmo o polo, nessa nova função, ele não tem como competir com uma unidade, com uma instituição, com um campus bem situado, que tenha essa ligação forte com a comunidade, que eu acho que é o caminho de saída para essa intensificação da consolidação do mercado. Como eu falei, a gente tem uma visão de que a gente precisa dessa riqueza, tá? A gente precisa dessa diversidade, a gente precisa de instituições de 50 anos de existência, prósperas e desenvolvendo. E aí eu acho que também, para isso eu vou concordar com o Paulo, a gestão é fundamental para entender esse momento e fazer essa mudança de mindset, uma mudança cultural, de ferramentas. É importante que as pequenas e médias também se adaptem. Não basta querer, tem que trabalhar nessa direção, né? E trazer inovações também, né? Exato. Muita inovação. Inovação pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, né? Até no interior, principalmente, né? Que ele renova muito mais aquele ambiente. Fred, tem a pergunta ainda, né? Vamos aproveitar esses dois aqui, que tá bom esse negócio. A diretoria já liberou aqui um pouco mais de tempo aqui para a gente poder prorrogação, explorar. Né? Vamos para a prorrogação. O Marco Antônio Nogueira, ele pergunta aqui se há algum estudo do impacto no método
presencial, EAD, SEMI, no nível de aprendizado, conhecimento do aluno e a sua melhor inserção no mercado de trabalho? O que vocês podiam trazer aí para a gente? Tem muito sobre aprendizagem, não é? Mas mercado, vamos lá para o mercado. Deixa eu dar um testemunho, eu vou falar agora usando o boné de reitor, né? Eu fico trocando aqui o papel, mas eu acho que eu vou falar como... trabalha os dois lados do balcão, né? Hoje está legal quem está trabalhando os três lados. Você também é conselheiro, você sabe que tem, né? Tem hora que a gente fala como conselheiro, tem hora que a gente fala como gestor. Olha o que aconteceu com o curso de marketing EAD da Unicarioca. Eu vou dar esse exemplo, um exemplo só para ilustrar essa questão de medição de aprendizagem. Quando nós tínhamos um curso de marketing presencial com conceito 4. Nós só começamos o EAD depois que a gente já amadureceu esse curso de graduação presencial, isso foi há 5 anos atrás, e nós fizemos um projeto absolutamente integrado com a graduação presencial. O projeto pedagógico semelhante, a matriz curricular semelhante, os professores que criavam conteúdo eram os mesmos professores, inclusive eram tutores também. Pois bem, quando fizeram o ENAD, né, e foi o primeiro ENAD que o curso de EAD fez, os dois tiraram 5, sendo que o curso de marketing EAD ficou em primeiro lugar em todos os cursos de EAD de todas as áreas no Brasil. O de marketing presencial ficou em terceiro lugar. Então, o curso de EAD ele ficou melhor no desempenho dos estudantes do que o curso de marketing presencial. Ou seja, a questão é você começar um projeto de inovação consistente com seus princípios, valores e com o que você já construiu de bom. Muita gente diz assim, vou abrir um novo negócio em EAD, aí faz uma parceria com um parceiro de conteúdo, e aí, assim, tem aqui um curso presencial legal, que pode, inclusive, melhorar, e aqui ele abre um novo negócio, terceiriza o conteúdo e acha que vai manter o padrão. Nada contra, tá? A terceirização de conteúdo funciona, mas desde que você atrele a um projeto pedagógico integrado com a graduação. Então, essa visão... Tem adjuvante, né, Celso? Ele tem que estar lá, pode até estar lá para fomentar mais estudo, né? Então, o segredo não é se o aluno é melhor que o outro. O segredo é o seguinte, a instituição tem um projeto pedagógico integrado, de forma que não faça diferença se o aluno está concluindo com disciplinas presenciais ou com disciplinas à distância. Para mim, essa é a visão que deve pautar o desenvolvimento de novos projetos de EAD, porque dá resultado. O resultado está lá. Não é pior do que o outro, nem melhor. É o mesmo nível e alto. Eu acho que muitas vezes a gente acaba confundindo o resultado tentando classificar EAD ou presencial, aquela condição de resultados, mas eu acho que essa fala do Celso é muito séria, porque é o quanto que eu consigo levar a sério profissionalmente o projeto pedagógico da qual eu estou trabalhando, que eu estou envolvido. Eu acho que quando não há esse compromisso, ou simplesmente não há, muitas vezes, infelizmente, às vezes você encontra um gestor que não consegue nem gerenciar esse processo, é óbvio, você vai ter um resultado menor, você vai ter uma qualificação menor do que o contexto. Então, eu acho que quando é focado com seriedade e critérios no sentido de acompanhar e gestão tudo, você notoriamente vai acompanhar ali se está tendo um problema ou outro, você vai corrigir, você vai trazer, o resultado ele tem que ser positivo, tá? Então, eu acho que ele passa, de novo, o nosso enfoque fica de novo na gestão. E aí é uma gestão de coordenação, de estrutura, então, não dá para fugir disso. A responsabilidade, no final, é nossa ainda, né? Não dá para achar que é a modalidade que vai determinar se é ruim ou não. Não é. É o nosso processo de gestão. A pergunta do Marco é muito interessante, Celso e Paulo, porque ele fala de inserção no mercado de trabalho, né? Mas durante muito tempo as instituições elas não se preocuparam com isso, né? A gente costuma dizer, depois que eu li aquele livro do Simon Sinek, né, comece pelo porquê, não é? As instituições hoje estão começando pelo porquê, ou seja, estão pensando, estão refletindo, e essa pergunta é muito interessante, porque, assim, empregabilidade sempre foi o foco, não é? Ou seja, trabalhabilidade, seja empregabilidade, seja empreendedorismo, mas sempre era o como, né? A instituição queria ter o mesmo método, baixar preço, não sei o quê, ou seja, entra o aluno, tá, e a saída do aluno, não é? Poucas instituições se incomodaram com o egresso, né? E eu acho que isso é muito bom. Se a gente começar com a pergunta lá, comece pelo porquê, a gente vai ver que o fundamento disso tudo é o mercado de trabalho, né? Concordo. Eu queria, concordando inteiramente contigo, lembrar assim, nós gestores temos que responder a 3 perguntas do nosso público, do nosso aluno. A primeira, que é a mais tradicional, é se ele está gostando. Se ele não está gostando, ele vai embora. Mas muita gente acha que basta responder a essa dúvida, essa pergunta. Não, ele está gostando, não preciso me preocupar com o resto. A segunda pergunta, também muito importante, é se ele está aprendendo. E aí nós temos que ter as medidas da aprendizagem, entre elas o ENAD, para saber se, além de estar gostando,
ele está aprendendo. Porque ele pode estar gostando e não está aprendendo nada. Uhum. Ele está gostando, ele está aprendendo. A terceira pergunta, que não é respondida em geral, é se ele está tendo impacto no mundo do trabalho com o que ele aprendeu. Porque ele pode ter gostado muito, aprendido bastante, mas não está sendo produtivo, não está fazendo a diferença no mundo do trabalho. Então, nós gestores temos que garantir sempre que essas 3 perguntas sejam positivas. No caso da terceira pergunta, eu vou me estender aqui para falar de um projeto da ABMS com a Simplicity, que é uma empresa do mercado, que nós vamos trazer uma metodologia norte-americana e fazer uma pesquisa de destino do primeiro ano. Nós montamos um grupo de trabalho com 15 instituições e nós vamos perguntar ao egresso, ao final de um ano, quantos estão trabalhando, onde estão trabalhando, como estão empregados. Nós vamos começar a construir uma série histórica de acompanhamento. Quem nos pediu isso, na verdade, foi o presidente do INEP, o Danilo Dupas, e disse o seguinte: eu quero mudar aqui o formulário para incluir indicadores de empregabilidade. Topa fazer aqui um piloto? Eu falei, vamos embora, a gente vai fazer o resultado, vai sair em abril, o primeiro resultado, a gente mostra aqui qual é o compromisso das IES que estão participando desse grupo de trabalho. Elas vão usar esse resultado na sua própria autoavaliação. No relatório da autoavaliação, que é encaminhado anualmente, elas vão colocar aquilo como quem diz assim, olha, eu vou publicar na minha autoavaliação o resultado de empregabilidade dos meus alunos. Não é para uma competir com a outra, não vai ser divulgado individualmente, a não ser para a instituição que participa. Esse projeto é bem legal, eu acho que ele vai dar um resultado a longo prazo, para a gente entender melhor como se mede empregabilidade e qual é o valor que, de fato, uma universidade está agregando nessa questão, além do aumento de renda e outros indicadores que já são normalmente medidos pelos indicadores oficiais. Perfeito isso. Eu acho ótimo quando o pessoal vem com aquela ideia, não, você vende sonhos. Eu digo, não, amigo, a gente precisa vender realidade. Realidade é isso, é mudar a vida da pessoa e da família, não é? Fredão, tem mais uma pergunta lá, né? Júlio, vou aqui, antes de fazer a última pergunta no chat, eu vou fazer essa pergunta também, porque ela me interessa bastante, vocês já vão entender, mas eu queria aqui rapidinho só fazer, cumprimentar aqui algumas pessoas, né, que comentaram ou trouxeram ali os seus cumprimentos aqui no chat, nosso próprio Francisco, Paulo Lucena, Alfredo, Adriano Almeida, professor Roberto, quase nosso sócio aqui, Nível Delgado, quanta referência aí, né, Nível? A coisa dos chapéus, Simon Sinek, isso tem tudo a ver com várias coisas aí que se já ensinou para quem teve a sorte aí de conviver com você. A Marília faz aqui uma segunda pergunta, e aí com essa pergunta a gente vai encaminhando o final aqui da nossa edição, que é sobre dentro dessa temática, ela trouxe algo aqui pontual, que assim faz muito sentido, mas eu queria amplificar o que esse novo momento dos quadrantes híbridos, do semipresencial, dessa expectativa, como é que isso se conecta com os cursos da área da saúde, na visão de vocês? Muito bom. Pelo silêncio, né? Já vi que chegou pesado agora, não foi, Paulo? Não foi, Celso? Aquela perguntinha. Aquela perguntinha agora para terminar, né, Paulo? Toda vez tem uma porrada no final. Olha só, né? Agora a gente vai até às 7 da noite. É uma pergunta que vai começar um outro meeting agora. Não, eu acho que a gente pode. Acho que tem alguns enfoques que a gente pode dar para tentar fazer uma resposta. E aí eu acho que entender que, por exemplo, que quando a gente tem uma crise econômica no Brasil, eu de alguma maneira, eu mexo com as áreas que crescem, os cursos que crescem em determinada área, isso é algo relevante. Então, quando a gente vê desde 2015 uma crise econômica um pouco mais acentuada, recessão de FIES, mas pensando na crise econômica de uma maneira geral, a área da saúde ela ganha relevância. Se você fizer um estudo histórico do processo, você vai encontrar crise econômica e uma relação da área da saúde ficando em evidência. É óbvio que em um dado momento a economia se restabelece e ela tende a trazer outras áreas em evidência, como as engenharias, por exemplo. Tá? Então, eu acho que tem esse ciclo de cursos que acontece, mas tem uma condição muito particular que a gente está vivenciando agora, que é todo esse enredo de tecnologias novas que está transformando o mundo. Então, eu acho que a gente tem ali, dentro desse pacote, um momento, acho que talvez mais ímpar de mundo, é que a gente está tendo recurso tecnológico que tem um crescimento de uma maneira muito mais rápido do que a gente imaginava.
Olha só, nós estamos falando de instituições de ensino que até 5 anos não sabiam o que era fazer Tinha instituições que só faziam pagamentos na própria instituição de ensino, por exemplo, matrícula lá. Então, hoje, a gente encontra um nível de tecnologia que possa parecer o mais banal possível, mas que está mexendo muito com esse cotidiano. Então, eu acho que tem aí um desenvolvimento tecnológico que vai mudar muito ainda, que principalmente vai fazer a cara da indústria se reconfigurar. Eu acho que quando essa indústria ela mudar por um impacto de tecnologia, nós, dentro do contexto do mercado educacional, vamos sofrer de novo um novo puxão de orelha, que é como que a gente vai entregar, então, esse novo profissional que é demandado, de que maneira ele vai ser demandado, porque a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer a longo prazo, essa mudança. Então, eu acho que tem a ver com esses dois pontos. Eu acho que quando eu tenho uma economia no contexto tal, a área de saúde, ela ganha essa liberdade. A outra, que toda essa tecnologia que existe, ela beneficia a área de saúde. Tá? E, obviamente, seria usado para isso. Então, isso se soma, e isso deixa em evidência um portfólio, uma condição da área de saúde de uma maneira mais estratégica. Tá? Por isso que a gente encontra players lixados na área de saúde hoje. Não tínhamos antes. Eu queria complementar, Paulo, se você me permite, para dizer assim, uma observação agora do seminário que a BMS realizou na terça-feira passada. A Quero Educação, né, do Marketplace do Quero Bolsas, eles trouxeram alguns números mostrando uma coisa que me deixou preocupado e serve de reflexão para nós. O semipresencial no Marketplace, o preço, ele está caindo e se aproximando do preço do EAD. Ou seja, aquilo que as pessoas pensavam que ia ser um intermediário entre o presencial e o EAD, até em termos de ticket médio, as pessoas estão entendendo como parte do EAD e estão botando o preço para baixo, ou seja, a expectativa de pagamento de preço para baixo. Que é muito preocupante, porque o semipresencial exatamente traz a parte prática presencial com um custo muito maior para a instituição que oferece. Então, eu concluo, nós não estamos sabendo comunicar bem o valor das nossas ofertas. Se o semipresencial ele é diferenciado, porque tem a parte prática presencial, e na área de saúde isso é fundamental, a gente tem que gritar isso, tem que deixar claro isso, e tem que trabalhar a médio e longo prazo, como nós falamos, numa campanha em que a gente resgate o valor da educação superior. E hoje a gente ainda está, até por conta da crise econômica e da dificuldade de pagamento e da ausência de um financiamento estudantil adequado, as pessoas ainda escolhem aquilo que é mais barato. Mas o mais barato, a longo prazo, não é o melhor para a sociedade, não porque sou a favor dos ganhos de eficiência e produtividade que fazem com que o custo caia para o estudante. Isso aí, para mim, é gestão, como o Paulo colocou muito bem. Mas, assim, eles disseram isso. A pessoa entra lá no EAD, eles medem isso no portal, no marketplace deles, disposta a pagar 500 e sai levando 89. Ela entra dizendo assim, eu estou disposto a pagar 500 e compra 89. Então, nós estamos perdendo aí quase R$400 em que nós poderíamos estar cobrando e, com isso, oferecendo melhores condições e, com isso, investindo e crescendo. Então, há aí uma necessidade de dever de casa, e vocês são profissionais de marketing, sabem melhor do que ninguém, do que eu, fazer isso, de comunicar melhor as diferenças dos modelos e por que o candidato deve pagar um pouco mais por um modelo que oferece mais. Eu acho que essa é um dever de casa importante para todos nós gestores. Senão a equação final de sustentabilidade não acontece, né? Exato. E aí, a tendência é piorar, Paulo. Que auxílio que eu vou dar. Exato. Aí a tendência é piorar, né? Vai piorando, ladeira abaixo. De novo, a gente volta para uma gestão estratégica, né? E aí a Valquíria colocou o que eu ia dizer, os grandes que têm acesso a recursos financeiros e escala, eles podem fazer um preço mais competitivo, naturalmente vão matar as pequenas e médias que não têm a escala dos grandes grupos e aí acelera a consolidação do mercado. Não é que a gente, como eu falo, nós não somos contra, nós só temos que dar condições para que a diversidade institucional permaneça no Brasil. Nós não queremos a concentração pela concentração, queremos preservar a riqueza desses 50 anos da instituição mencionada, né, Júlio? Eu acho que né, a ACES também, super tradicional. Tem várias outras, a SES aqui do Francisco, né? Do Francisco, isso. E do Paulo Muniz, meu amigo. Então, acho que a gente tem que trabalhar para isso. Eu acho que esses debates aqui como os nossos hoje são muito, muito importantes. Pois é, Celso. E aí procurar se diferenciar pelo que realmente diferencia, não é? Pela qualidade, não é? Eu acho que as pequenas e médias elas têm que entender essa essência, não é?
Ou E pelo aí, acolhimento, tá? Sim, sim. Desculpe, eu acho que foi dito aqui, muito bem dito, bem expressado, o acolhimento é fundamental para uma instituição pequena e média, que eventualmente uma grande não consegue fazer em larga escala. Então, esse é um outro potencial de diferenciação além da qualidade. Eu queria aqui somente ler um comentário do professor Nívio Delgado, sabe? Professor Nívio Delgado. Ensino é regulado, mas não é administração pública direta. Esse mindset de tudo é proibido vem da administração pública direta, que é outro universo de consideração. Eu acho que vocês colocaram isso e foi muito bom. Eu vou depois raptar essa frase, viu, Nívio? Para a gente usar lá na frente. Celso, mas eu queria que você dissesse aí a resposta do bilhão. A gente falava do milhão, mas o negócio da educação não fala do bilhão, não é? O que as instituições elas podem trabalhar em 2022 para realmente se diferenciar no mercado e ter um ano de ascensão? Eu tenho dito isso, né? Obviamente tem tanta coisa e tão pouco tempo, né? E obviamente escassez de recursos agrava ainda mais, porque vai ser um ano que a gente tem que se preparar, vai ser um ano desafiador. Acolhe a comunidade, acolhe o professor, acolhe o estudante. Vamos acolher. Há sequelas que não são só as sequelas físicas, né? Há sequelas psicológicas também de tudo que a gente está vivendo, a gente está sentindo isso no dia a dia. Eu acho que o grande papel das instituições nesse momento é acolher a comunidade de volta. Acolher, trazer junto, ouvir, isso foi falado aqui, ouvir, realizar uma escuta bastante ativa do que os estudantes querem, experimenta, não precisa fazer uma reunião de colegiado para tomar uma decisão que só vai poder rever daqui a 2 anos. Nós vamos ter que ser ágeis, tá? Então vamos experimentar sem muita burocracia organizacional, vamos testar o que o público quer ouvir, como eu falei, escutar, acolher, e vamos deixar que o caminho vai aparecer por si só. Eu acho que a atitude é mais importante do que a solução nesse momento. A atitude de acolhimento e abertura para o novo. Capacidade, como a gente falou, de experimentar, de testar, de não ficar esperando uma ordem divina da administração pública direta para dizer se pode ou não pode. Eu acho que essa é a atitude mais importante nesse momento, e o resto vem depois. Quer dizer, o que vem depois a gente vai saber depois. O que a gente sabe agora é que é o momento de acolher, de trazer de volta, de resgatar aqueles que abandonaram. Temos um trabalho enorme aí de trazer de volta esses estudantes, né, esses 10% que o Paulo mostrou. Então, acho que se focarmos nisso, já será um bom projeto para 2022. E aprender a grande lição, né, Paulo? Que a educação não tem fim, não é? Essa questão de formar, era antigamente que a gente colocava aluno em forma, não é? Formava aquele aluno, vamos formar o aluno, você coloca numa forma e anda para frente. Agora a educação ao longo da vida, né, Paulo? É outro mindset, né? E aí, Paulo, o que é que a gente pode deixar para 2022? Eu acho que a gente precisa ter essa tranquilidade de entender que é exigido um novo mindset, um jeito de, com mais calma, pensar, mas pensar sabendo que tem que ter ações rápidas. Eu acho que passa para a questão que o Celso trouxe, de acolher. A gente vê que essa necessidade existe. As pessoas ficaram impactadas, estão impactadas ainda. Elas buscam um momento de mais presencialidade. Talvez esse momento ele tenha uma elasticidade no sentido de que isso vai ter que depois voltar, pode dar errado alguma coisa, volta. Então, esse é um exercício, é um experimento. E nesse experimento eu falaria, ouça bastante, ouça seu público, tenta entender esse público, mas esteja realmente aberto. Não é uma condição de você ouvir pro forma. Ouça o detalhe, e você vai ter as dicas do seu público. Muitas vezes a gente busca muito referencial externo. Como que foi o install, razão tal. Mas e os seus? Mudou o quê? Você perdeu quanto? Recuperou quanto? Qual é a fala? Então, eu acho que esse olhar, ele vai ter que acontecer. As que tiverem melhores respostas vão fazer esse exercício. É um exercício de quase autoconhecimento, por mais estranho que pareça, porque a gente vai ter que fazer isso nesse momento. Tá? Mas eu encararia 2022 com mais tranquilidade, tá? Eu sou otimista. Por mais ter que ser realista, eu sou otimista ainda, tá? Pois é. Se não fôssemos otimistas, não trabalhávamos em educação. Não, exato. Gente, queremos vocês de novo, viu? Foi fantástico. Eu digo, só faltou a cerveja para quem é de cerveja, só faltou o café para quem é de café. Mas faltou mesmo, viu? Porque foi fantástico, tá? Fredão, contigo, irmão. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, assinando embaixo do que o Júlio disse, é chegada a hora de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, agradecemos aos nossos painelistas
Pô, falar que nós tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade é até brincadeira, mas de fato tivemos isso, cumprimos com o propósito do evento mais uma vez. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, acho até que não foi o caso, mas se você quiser entrar em contato conosco, propor algum tema, conversar com a gente, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, queremos convidar a todos os participantes que respondam à nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para que a gente possa continuar melhorando o evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Semana que vem teremos o lançamento da edição de dezembro do nosso Meetingcast, que traz Leonardo Estevam como nosso convidado. Em janeiro e fevereiro, teremos o resumo e análise dessa terceira temporada, com participações e convidados mais que especiais. Fiquem ligados. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Você que está acompanhando no YouTube, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo. Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, felizes festas a vocês e suas famílias, saúde para todo mundo e até 2022. Tchau, pessoal! Valeu, até mais, gente. Abraço. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Muito bom mesmo.